Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. De vez em quando algumas pessoas me perguntam: pastor, o senhor tem mensagens que dá para chamar assim de prediletas? Eu falei no plural sim, porque é difícil escolher. Mas certamente o que eu quero compartilhar com vocês hoje, e a primeira e última vez falei disso foi há 7 anos atrás aqui, é um dos assuntos que mais impactou e marcou a minha vida. Isso me levou depois a compartilhar essa mensagem no formato de um livro, que até hoje é o maior best-seller, é o nosso livro mais divulgado, que é o livro Até Que Nada Mais Importe. Já passamos de 500 mil de exemplares distribuídos, e eu senti muito forte de Deus, de mexer nesse assunto 7 anos depois. Eu quero que você me acompanhe em Filipenses 3, versos 7 e 8, que diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Pai, nós oramos pedindo a Tua graça, ação poderosa do Teu Espírito Santo. Oramos que a Tua palavra fale e cale em nossos corações, não apenas na mente, não apenas na razão, mas nós oramos, ó Deus, que o Senhor também encontre em nós espaço, vulnerabilidade, para que, somada à obra poderosa do Teu Espírito, a palavra encontre lugar de frutificação na vida de cada um de nós. Desde já te agradecemos por tudo o que o Senhor fará e declaramos nossa total confiança e dependência do Senhor e da liderança do Espírito da verdade nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria começar com um pano de fundo, falando de como Deus me conduziu esse texto e me fez entender o que eu quero compartilhar. No dia 31 de dezembro de 2007, último dia do ano, a gente acordou em clima de férias lá em casa, já mais tarde, o almoço acabou saindo também mais tarde, e porque não havia compromissos, a não ser nossa preocupação era só o culto da passagem de ano. Eu lembro que não tivemos pressa de levantar da mesa. Kelly e eu, depois do almoço, ficamos conversando. As crianças eram menores, evidentemente, não conseguem ficar na cadeira por muito tempo, mas elas já tinham saído brincar, e Kelly e eu estávamos conversando, e eu lembro do momento em que eu empurrei o prato já vazio de lado, olhei para minha esposa e falei para ela: nos próximos 21 dias, eu não vou comer mais nada. A partir desse momento, essa foi minha última refeição. Nas próximas 3 semanas, eu vou apenas tomar água. Quando falei isso, minha esposa fez uma cara de preocupado. Eu nunca tinha feito até então mais do que 14 dias de jejum, e mesmo esse não eram tantos assim. E quando eu falei que ia fazer algo que nunca fiz, minha mulher me olha com cara de preocupação, e a primeira pergunta dela é: Deus te pediu? Eu falei: não, vou fazer porque eu quero. E ela ficou ainda mais preocupada quando eu falei que não foi Deus que me orientou. E eu lembro de ter dito para ela: 2008 será na minha vida o ano da busca. Falei para ela: eu quero buscar Deus como eu nunca fiz, eu vou fazer coisas que eu nunca fiz, vou jejuar como eu nunca jejuei, eu vou orar como eu nunca orei, eu vou ler a Bíblia como eu nunca fiz. E de fato, aquele foi um ano onde me dediquei a isso. Eu cheguei a ler naquele ano a Bíblia toda, em um mês, de capa a capa, 2 vezes. Eu realmente comecei a me dedicar em buscar o Senhor como eu nunca tinha feito. E as primeiras 3 semanas do ano foram o jejum, tudo correu muito bem. 3 semanas depois de terminar o jejum, estávamos em meados de fevereiro. Acredito que especificamente tenha sido o dia 19 de fevereiro. Era uma terça-feira à noite, na época não tinha os nomes que passamos a usar, Tadel, depois Alcance Mais, mas era a nossa reunião com líderes. Não chamávamos aquilo de um culto. Normalmente nós tínhamos uma oração, passávamos direto com a palavra ou de alinhamento doutrinário, alinhamento da visão, do coração, e tentávamos terminar a reunião o mais rápido possível, por ser dia de semana e de trabalho. Mas eu lembro que enquanto alguém estava orando e fazendo a abertura da reunião com aquela oração inicial, um irmão olha para mim, já passou a mão no violão, segurando o violão, e ele me faz um sinal com o dedo assim: uma só. Quem diz: me deixa ministrar uma só. Eu fiz uma cara feia para ele e fiz assim: uma só. Como quem diz: nós não estamos aqui para isso, não é um momento de culto, e eu quero ficar focado no que é a nossa reunião. Mas quando ele pegou o violão e começou a dedilhar e cantar uma canção, ainda me lembro a canção, uma canção do Marcos Witt, que diz: te anelo, te necessito,
né? Enquanto nós estávamos cantando aquela canção, alguém lá no céu resolveu apertar o botão que ativa o modo glória da reunião. E eu não consigo até hoje te explicar o que foi que aconteceu. Algumas pessoas aqui ainda são, né, daquela época, estamos falando de fevereiro de 2008, os primeiros anos da igreja. E num instante, eu creio que nem se a gente tivesse combinado, ensaiado, coreografado, a gente poderia produzir um resultado tão simultâneo. No mesmo instante, todo mundo naquela sala, na época nos reunimos no prédio da Água Verde, para quem conheceu, né, as reuniões com os líderes, porque eram menores, aconteciam na sala de cima, lá onde depois virou Ministério Infantil. E num instante, de repente, todo mundo começa a chorar, mas não era um choro qualquer, né? Eu olho para a sala e percebo que todo mundo, além de mim, estamos chorando de uma maneira fora do comum, né? Todo mundo começou a ajoelhar, deitar, prostrar no chão, alguns sentaram, mas era um choro muito intenso. E eu estou tentando entender o que está acontecendo, eu estou tentando entender por que eu estou chorando, por que os outros estão chorando, e o meu questionamento é dizer: Espírito Santo, o que é que está acontecendo? O que é que o Senhor está fazendo aqui? De repente o Espírito Santo falou ao meu coração: estou chamando vocês a um lugar de arrependimento profundo. Eu pensei, faz sentido, choro desse jeito, com arrependimento. Mas minha próxima pergunta a Deus é: arrepender do quê? Eu me lembro quando era garoto, e algumas vezes meus pais recebiam algum tipo de visita em casa. Na hora de ir embora, existia um protocolo que era quase sempre que seria repetido. As pessoas, na hora de sair, diziam assim: desculpa qualquer coisa. Eu, na minha cabeça, mesmo que criança, aquilo não fazia o menor sentido. Eu pensava: se tem algo para pedir desculpa, peço por aquilo. Se não tem, não peça, né? Mas esse negócio de desculpa qualquer coisa, para mim era muito vago. E eu lembro que na hora eu lembrei disso, falei: Deus, arrepender do quê? Porque arrependimento tem que ser específico. Não adianta a gente dizer para o Senhor: desculpa qualquer coisa, né? E naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração: vocês precisam se arrepender por não estarem me buscando como deveriam. E essa foi a hora que doeu. Porque eu estava no ano da busca. Eu estava me dedicando a buscar o Senhor como eu nunca tinha feito. Tinha acabado de fazer há poucas semanas o maior jejum da minha vida, né? Muitas vezes, porque eu tinha me determinado a ler a Bíblia tantas vezes aquele ano, eu tinha uma cota de capítulos diários que era o mínimo. Então às vezes eu ia dormir 2, 3 da manhã, porque o dia corrido eu não tinha conseguido ler, né? E dentro de mim bate um sentimento, é lógico que eu não tive coragem de abrir minha boca. Aprendi com meus pais desde criança que tem 2 tipos de gente, pelo menos, que você tem que respeitar. Quem é mais velho que você e tem mais autoridade que você, e Deus é no mínimo os 2. Mas o sentimento veio, eu mordi minha boca, pensei, não falo nada, né? Mas o sentimento de indignação veio, né? A vontade era gritar para Deus: se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Né? Porque eu pensava, depois de estar dando o meu melhor em tudo, ainda tem que me arrepender por não estar buscando direito, né? E foi um senso de indignação que eu não consigo explicar, mas por mais que eu tenha tentado, não fale, não peca. O salmista diz: a palavra ainda não me chegou à boca e tu já conheces. Um Deus você não precisa nem falar, você pensou, ele ouviu. Você vai pensar daqui uns 10 anos, ele já ouviu. E apesar de não ter feito a pergunta, quando é que vai estar bom para você, o Senhor me respondeu. E eu nunca mais vou esquecer a resposta. Ela é o tema da minha mensagem, se tornou o título desse livro. A frase que eu ouvi foi: até que nada mais importe. O Senhor me disse: quando você chegar ao ponto onde nada para você é mais importante do que me buscar, você chegou onde deveria chegar. E o Senhor me disse: nesse momento você não está indo para esse lugar. O Senhor me disse: você decidiu que esse seria o ano da busca, e o que você está fazendo na verdade é quebrar todos os seus recordes. Orar como não orava antes, ler mais do que lia antes, jejuar mais do que lia antes. Mas o Senhor diz: a única coisa que você fez foi melhorar sua performance, seu desempenho de busca. Isso não significa que seu coração me deseje mais do que desejava antes. E aquilo caiu como uma bomba dentro de mim. Interessante é que Deus não precisa discutir muito. O poder de persuasão dele vai além de argumentação, né? De repente parece que meus olhos se abriram e eu entendi, em fração de segundos, coisas que eu precisei de um livro inteiro para tentar explicar. É difícil você definir revelação, né? Você tem em fração de segundos coisas que você gasta horas falando e parece que não é suficiente para explicar. Mas de repente todo esse desenho se abre a partir desse texto. O apóstolo Paulo dizendo que para mim era lucro, isso eu considerei como perda. Quando você ouve as expressões lucro e perda, são palavras normalmente aplicadas ao mundo monetário, financeiro, né? A questões de valores materiais, mas é evidente que Paulo não está falando disso.
Então quando Paulo diz o que para mim era lucro, ganho, ele está falando aquilo que para mim era importante, aquilo que tinha valor. Ele está usando um termo que indica percepção de valor ou da falta dele, e não necessariamente algo que estabeleça preço na percepção monetária. E diz o que para mim era importante, o que para mim tinha muito valor, desvalorizou, perdeu a sua importância. E por que perdeu? Porque diz, porque eu descobri algo muito mais valioso. Porque eu descobri algo muito mais importante. E essa é a declaração que ele faz, né? No verso 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Essa palavra aqui traduzida na versão que eu estou usando, a Nova Almeida atualizada, sublimidade, ela foi traduzida na NVI como a suprema grandeza do conhecimento. Nas outras traduções bíblicas, a excelência. E toda essa diversidade de traduções são tentativas de explicar uma palavra, que no koineu grego antigo, original, é hiperus. Hiperus fala daquilo que se destaca, daquilo que se eleva, daquilo que se sobressai. Essa palavra, em essência, fala de proeminência. E basicamente eu não creio que Paulo esteja falando da proeminência do conhecimento, mas que ele esteja falando do conhecimento daquele que é proeminente, do conhecimento daquele que se eleva, daquele que se destaca. E quando ele entra no lugar de percepção e entendimento da importância de Cristo, comparado a esse nível de importância, que antes parecia ser importante, perdeu completamente a sua importância, desvalorizou. E nesse momento eu entendi o Senhor dizendo, eu não espero de você nada menos do que chegar a esse lugar de compreensão, que nada deve ter a mesma importância para você do que eu. Ou seja, muitos de nós já não buscamos a Deus como deveria. Dos que estão buscando, alguns de nós estão focando talvez algo que precise de um certo ajuste. E eu quero começar falando em primeiro lugar, esse foi o primeiro nível de entendimento e de correção que Deus trouxe para mim. Eu não vim aqui corrigir você, eu vim contar a história da minha correção, na esperança de que a carapuça também lhe sirva. Porque não é justo a gente apanhar sozinho, a gente sempre quer que alguém mais seja incluído na história. Mas Deus me fez ver um contraste entre performance, usar a palavra performance, leia-se desempenho, entre performance versus paixão. Muitas vezes nós estamos nos dedicando a uma performance de busca, sem ter a paixão que deveria mover a nossa busca a Deus. Isso talvez possa ser bem percebido num dilema apresentado na Escritura que envolve a igreja de Éfeso. Na primeira das 7 cartas às igrejas da Ásia, no início de Apocalipse 2, o Senhor se dirige, ao anjo, ao mensageiro da igreja, e começa nos mostrando que era uma igreja de alta performance. Conheço as tuas obras, teu labor, a tua perseverança. Para mim tem uma progressão aqui. A obra já mostra que era uma igreja ativa, trabalhadora. Mas quando fala labor, já está falando do modo canseira, muito trabalho. Mas quando fala de perseverança, isso está falando daquela pessoa que chegou no modo sacrifício. É aquele nível que de vez em quando a gente fala para os nossos líderes aqui, é sangue nos olhos, faca no dente. É com ou sem vontade, com ou sem empolgação. E a igreja de Éfeso era uma igreja de alta performance, não importa a perspectiva de análise. Se você lê a história do que acontece em Éfeso, registrado no livro de Atos, se você lê as entrelinhas da própria epístola de Paulo aos Efésios, se você olha para a carta que o Senhor Jesus envia através do apóstolo João no Apocalipse, ou se você olha as descrições da história, a igreja de Éfeso era uma igreja incontestavelmente de alta performance, não só no trabalho. Eles eram o que nós podemos chamar de uma igreja que tinha muita resiliência. O Senhor diz, suportastes provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Tinha um controle de qualidade até. O Senhor diz, puseste à prova os se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Não há ângulo ou perspectiva que você avalie a igreja de Éfeso que não veja nela alta performance. Mas o Senhor diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E aí Deus está dizendo, a performance está lá em cima, estratosférica. Mas a paixão está no chinelo, está lá no chão. E aqui, de repente, um desenho começa a se abrir. E o Senhor não fala disso como se fosse uma crise. Eu lembro de uma ocasião que uma pessoa me aborda e diz, pastor, o senhor poderia orar por mim no final de um culto? Eu falei, claro. Pelo que você quer que eu ore? Eu gosto de perguntar pelo que a pessoa quer oração. E ela falou assim, não, eu estou em crise. Eu falei, que tipo de crise? Falou, perdi o primeiro amor. Eu falei, desculpa, então você não está em crise, você está em pecado. E ele me olhou assustado, como assim? Eu falei, o único momento em que Deus toca no assunto, você está falando de perder o primeiro amor e diz, lembra-te de onde caíste, chama de queda. Arrepende-te, está chamando arrependimento. Então nós temos uma lógica muito simples. A definição bíblica de pecado
Está lá em 1 de João 3,4. É a transgressão, a desobediência da lei. Quando perguntaram a Jesus qual o maior, o principal, o número 1 de todos os mandamentos, o que é que Jesus respondeu? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Logo, não é apenas amar a Deus que é o mandamento principal, mas é amá-lo com tudo que é em nós, é amá-lo com o que nós podemos chamar de amor total. Se esse é o maior mandamento e eu não estou cumprindo o maior mandamento, é evidente que eu não estou em crise, eu tenho desobediência. E de repente você começa a olhar para essa igreja e o Senhor está dizendo, eu não quero apenas performance, eu quero que vocês cumpram o mandamento. Agora, é importante a gente entender que o mandamento não deveria ser cumprido apenas com senso de obrigação. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo que ilustre isso. Há uma ordem na Bíblia para todos os maridos. Cada um aqui que é casado e aqueles que estão almejando isso, saibam que é uma ordem incontestável de Deus. Maridos, amem as vossas esposas. Isso significa que eu sou obrigado a amar minha esposa. Isso também nos faz entender que amor não é apenas um sentimento espontâneo, voluntário, mas é uma decisão. Agora, eu fico pensando, esse ano Kelly e eu vamos completar 30 anos de casado. Se cada manhã que eu acordo do lado dela, eu falasse para ela, eu amo você. E quando ela abrisse um sorriso de satisfação, eu atropelasse ela com a próxima frase. Fazer o quê, né? Deus mandou. Não tem opção. Então estamos aqui para cumprir a obrigação. Eu fico me perguntando se estaríamos casados ou qual seria a qualidade do matrimônio. Pastor, o senhor não é obrigado a amá-la? Sou. E ela não sabe disso? Sabe. Mas ela espera que eu cumpra o mandamento, não com senso de obrigação, e sim com senso de prazer. De vez em quando, nas nossas conversas, a gente revisita algumas memórias, alguns episódios, coisas que não foram as melhores e tivemos que aprender e crescer com isso, mas coisas que foram muito marcantes. Eu tenho certeza que eu posso dizer isso, que nesses quase 30 anos, um dos momentos assim, existe um score, uma pontuação que o marido tem com a mulher. Para o homem é difícil entender. Você dá um carro para a mulher, vale 1 ponto. Você dá uma flor, vale 1 ponto. Você dá uma bolsa, vale 1 ponto. Né? A gente não entende o sistema de pontuação, mas tem hora que você vê nos olhos da mulher que o score está subindo ou está despencando. Quando nós completamos 10 anos de casados, e nós começamos aos 5 anos de casado, criamos uma convenção entre nós que a comemoração daqueles, a cada 5 anos de casado, tinha que ser algo especial. Que não dá para fazer coisa especial todo ano, mas que a cada 5 anos ia caprichar. A primeira de 5 anos, a gente estava assim, sem muito recurso nem muita fé. Então foi uma coisa bem singela. Mas quando estava chegando perto dos 10, a gente não tinha dinheiro, mas tinha fé. E nós estávamos orando, eu pedindo a Deus algo especial, e eu fui surpreendido por um problema terrível. Tinha uma viagem, né, que nós iríamos fazer juntos, e nessa viagem eu lembro que eu tinha uma conexão na França, aquele grande aeroporto de Paris, o Charles de Gaulle. E a empresa aérea fez alguma mudança no nosso bilhete e nos notificaram que a gente ia ter que ficar 2 dias esperando em Paris. 2 dias. Era o sonho da minha mulher. E eu lembro que nós aproveitamos, em vez de reclamar e querer brigar por aquilo, vamos aproveitar que nós ganhamos a viagem que não poderemos fazer. Era para ser só uma conexão. E tivemos nosso passeio. E no dia que nós subimos a torre, eu fiquei pensando o que eu falo, que não seja só tão clichê, mas que seja honesto, que não seja só o que ela deseja ouvir, mas o que ela merece. Eu pensei. Quando nós subimos, eu falei para minha esposa, em vez de só dizer eu amo você, eu falei para ela, eu quero te dizer algo aqui, em cima dessa torre, desse lugar que te encanta. Eu amo amar você. E até hoje eu lembro daqueles barulhinho de videogame, né? Marcando ponto assim, porque o olhar da minha esposa anunciava. Não tinha som, mas na minha memória tem, porque o que eu vi me fez imaginar aquilo. Porque naquele momento eu não estava dizendo apenas eu amo você. E eu sou obrigado a amá-la. Mas naquele momento eu estava dizendo, você é uma pessoa tão extraordinária, que aquilo que poderia ser só uma obrigação, você fez disso uma inspiração. Qual a diferença? Você pode ter um marido totalmente dedicado. Isso não faz dele alguém interessado na outra pessoa. Pode fazer dele apenas alguém orgulhoso. Ele pode olhar para a esposa e dizer, nem você nem Deus pode reclamar que eu não sou um bom marido, fiz o meu melhor, mas ele está focado só nele. O que lhe interessa no final é o orgulho do desempenho, não é a valorização da outra pessoa. É apenas a valorização da sua performance. Se nós entendemos o quão danoso e desastroso isso pode ser num relacionamento humano, por que é que não conseguimos entender o paralelo no plano espiritual?
Aquele início do ano, quando eu fiquei indignado de Deus falar comigo que eu tinha que me arrepender, porque eu estava no ano da busca, o Senhor me disse, você não está me desejando mais do que antes. Você só está quebrando seus recordes. E a única coisa que você conseguiu até agora é ficar mais orgulhoso do que você estava antes. E foi o momento onde a casa caiu. Porque de repente eu comecei a entender, não se trata de desempenho ou performance. Nós precisamos entrar em um lugar onde o nosso coração seja profundamente cativado pelo Senhor. Deus não nos deu livre-arbítrio, direito de escolha à toa, com todos, entre aspas, os riscos que Ele correria, né, por nenhum outro motivo. Como disse um grande escritor cristão, Ele poderia ter nos feito como autômatos, programados para amá-lo e obedecê-lo, mas Ele esperava que nós quiséssemos isso. Na verdade, quando eu comecei a entender esse desenho, aí sim, eu entrei num lugar de profundo arrependimento. Há uma frase do grande escritor C.S. Lewis que mexe muito comigo. Ele diz, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. Mas ele arremata dizendo, o que ele não pode ser de moderada importância. E muitas vezes a maneira como nós estamos vivendo o Evangelho, a relação com Deus, nem reflete o fato de que ele é verdadeiro, tem infinita importância, nem de que para nós seja falso, como não tem nenhuma importância, mas nós criamos um híbrido, onde Deus é mais ou menos importante. Você quer ver uma frase que me tira do sério, há mais de 30 anos pastoreando? É quando alguém diz assim, pastor fulano é uma benção, só falta Jesus. E olha como só falta Jesus. Se falta Jesus, falta tudo. Que conversa é Jesus, é a cerejinha do chantilly. Mas nem nós muitas vezes percebemos a maneira como nós estamos lidando com esse ponto e com essa questão. E Deus está nos chamando a um lugar onde a gente de fato entenda, né? E eu comecei a perceber, peraí, se eu estou dizendo à minha esposa que eu amo amá-la, é porque eu entrei num lugar de valorizar quem ela é. E a minha dedicação não é para valorizar a mim mesmo ou minha performance. É apenas o reconhecimento de que poderia ser uma obrigação, se tornou fácil. Porque você me inspira a isso. Com Deus não deveria ser diferente. A segunda coisa que Deus chamou a minha atenção e me corrigiu naquele dia, diz respeito à razão da nossa existência. Eu gosto muito de questionar temas básicos, essenciais nas Escrituras, mas honestamente até esse dia, fevereiro de 2008, nunca tinha parado de pensar nisso. O Espírito Santo me pergunta, naquela reunião de líderes, qual a razão da sua existência? E eu já comecei a desenrolar, né, toda a revelação que eu tinha do plano, do propósito de Deus para o meu chamado. O Senhor falou, não, isso é o seu entendimento do seu chamado pessoal. Qual a razão da sua existência como ser humano, você e todos os outros? E de repente eu começo a me perguntar, que texto da Bíblia talvez resuma isso a respeito de todos nós? E eu não consigo achar nada muito claro, específico, muito direto. Foi nessa hora que o Senhor falou comigo. Abra sua Bíblia em Atos 17, versos 26 e 27. Eu sabia que Atos 17 era a pregação de Paulo em Atenas, mas não me lembrava, na época, o que estava nos versos 26 e 27. Quando você chega nesse momento da pregação de Paulo, ele diz assim, de um só, uma clara referência a Adão. Deus criou todas as raças e tribos dos homens. Aí ele entra com um indicativo de propósito. Para quê? Por que de um Deus fez todos nós? Para que o buscassem. Há uma razão primária pela qual todos nós existimos. Buscar a Deus. E nós precisamos entender, se isso é a base, se isso é tão primordial, nós não podemos relegar esse assunto a um lugar, né, secundário, dentro da nossa doutrina, periférico, porque ele precisa ser visto como aquilo que de fato é central. Então, se buscar a Deus é o principal, e eu quero destacar isso, nós também precisamos entender que apesar de existirmos para buscar a Deus, existe uma forma correta de fazer. Quando você olha a própria pregação de Paulo, lá em Atos 17, primeiro ele diz que de um só Deus fez todas as raças e tribos dos homens para que o buscassem, mas na sequência, no verso 27, depois de dizer para buscarem a Deus, ele diz, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Quem é que busca tateando, apalpando? Quem está limitado ou desprovido de visão. Eu sou de uma época onde faltava muita luz, por falta de estrutura. Hoje em dia isso não acontece, a nova geração não sabe o que nós já passamos. Mas acabava a luz, já tinha lugar certo para você achar no escuro, onde tinha vela e caixa de fósforo, para não ficar no desespero.
Eu lembro que um dia, eu e Kelly, nossos filhos eram ainda pequenos, nós estávamos fazendo uma visita em algum lugar e deu um blackout. Não sei se foi na cidade toda ou pelo menos no bairro, ficou tudo escuro. Enquanto os mais velhos de nós estavam nos batendo para achar a vela, a nova geração simplesmente foi puxando o celular do bolso e acendendo as lanternas, e a gente ficou se perguntando, por que é que nós não pensamos nisso? Alguém falou, porque nós nunca treinamos. Né? E normalmente quando ia procurar a vela, sabia mais ou menos o rumo, mas procurava como? Ia apalpando. Quando a Bíblia diz, ainda que tateando o possam achar, significa que o homem, mesmo desprovido de visão, em estado de cegueira espiritual, ele precisa buscar a Deus. Só que a Escritura diz, o qual não está longe de cada um de nós. Ou seja, nós podemos ter dificuldade, mas Deus não quer dificultar ainda mais o processo. Quando meus filhos eram crianças, várias vezes eu brincava com eles, né? Israel e Alice têm 3 anos de diferença, então fiz com cada um em épocas diferentes, mas eu gostava de brincar com eles, de eu me esconder para eles me achar. Mas tudo começou no grau de dificuldade, como eram ainda muito bebê, eu facilitava até demais. Eu lembro que eles ainda bem pequenininhos, eu normalmente me ajoelhava diante do sofá, cobria só a cabeça com a almofada, deixava o corpo para trás. E pensa num corpo que já foi maior do que é hoje. E aí de repente eles diziam, achei você, minha vontade de dizer, quem não acharia? Mas é lógico que eu fazia uma festa, como se fosse aquela coisa extraordinária. Né? Depois de um tempo começava a me esconder atrás de uma cortina, que era semi-transparente. Então ficava o pé para fora, o volume da barriga, e ainda dava para me ver. E assim, eu achei você, porque a ideia não era dificultar. A ideia da brincadeira era justamente que eles pudessem achar. Porque uma única vez que eu tentei me esconder de verdade, acabou a graça da brincadeira, eles desistiram de me procurar, eu quase dormi escondido onde estava e não valeu a pena. Guardadas as devidas proporções, nós podemos dizer o mesmo de Deus. Ele não quer dificultar. Nos criou para buscá-lo. Ele quer ser encontrado, ele não está longe. Mas ele tem um critério para que essa busca funcione e dê resultado. É aquele que Deus, por boca do profeta Jeremias, anunciou. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscarem, de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Assim como somos chamados a amar de todo o coração. E estou preparando a mensagem, não sei se é spoiler do próximo domingo, se é para mais para frente, né? Onde nós vamos reunir todas as áreas onde a Bíblia diz daquilo que nós temos que fazer de todo o coração. Mas não é apenas amar a Deus, é buscá-lo de todo o coração. Então, se eu e você não colocamos tudo de nós nessa busca, essa busca não vai dar o resultado que deveria dar. Portanto, não adianta que nenhum de nós apenas desenvolva uma performance ou desempenho de busca que não atende nem a razão da nossa existência e nem nos coloca naquele caminho onde poderíamos, de fato, encontrar resultado. Eu lembro que naquele dia, onde Deus está nos corrigindo, naquela reunião de líderes, o Espírito Santo me fez lembrar de um episódio que aconteceu muito tempo atrás. Muito tempo atrás, porque eu era recém-casado, no início do ministério pastoral, e como eu disse, já estou para completar 30 anos. Né? Isso, nós estamos falando, né, de algo que Deus falou comigo há bastante tempo, mas ainda estava fresco na minha memória. O Senhor me perguntou, você lembra daquele episódio do supermercado? O que era a história do supermercado? Eu lembro que eu recém-casado fui chamado como pastor para conciliar, né, uma comunhão intensa entre um casal. Que casal cristão não briga, eles têm excesso de comunhão. Né? Então aqueles dois exageraram na comunhão, que parecia um esmeril no ferro. Faísca para todo lado. Não conseguiram se acertar, os dias foram passando, além de não ter acerto, a coisa foi piorando. No final das contas me chamaram. E eu vou com o coração apertado, pensando que sou recém-casado, não tenho experiência. O casal tinha perto, ou para completar, de 20 anos de casado. Eu lembro que na minha cabeça, na época, eu pensava, é muito tempo. Se nem eles se entendem depois desse tempo, como é que eu, recém-casado, vou ajudar? Eu cheguei todo temeroso, pedindo que Deus me ajudasse. Mas quando entrei, eu lembro que já meio na brincadeira, eu, o que é que está pegando? E o marido tomou a dianteira. E falou assim, pastor, mandei ele chamar porque essa mulher é uma louca. E eu pensei, a coisa realmente não está boa. Tentei brincar, falei, ó, Jó chamou a mulher de louca, mas tinha razão. Vamos ver se você tem razão. Estabeleci as regras. Enquanto você fala, ela fica quieta. Quando ela falar, você fica quieto. Não vale dedo no olho, não vale cotovelado, nem mordido. Coloquei todas as regras. Né? E esse cara falou, pastor, nesses quase 20 anos de casado, o senhor não tem noção de o tanto que essa mulher me pediu para ir no supermercado com ela. E ele olha para mim com uma cara de pavor indescritível e diz, eu odeio o supermercado. E ainda tentei consolá-lo. Falei, irmão, não está sozinho, o sindicato é grande. Né? Até porque algumas irmãs não ajudam.
né? O homem já não gosta de ir no supermercado, ela quer que ele vá junto para ter a DR, a relação lá num lugar público com caras e bocas, e a coisa não fica realmente fácil, né? E outras mulheres acreditam que os homens sabem onde estão as coisas do supermercado. Elas precisam entender que quando nós vamos procurar, as coisas se escondem, né? Não é fácil de achá-las. Enfim, eu estou tentando ser empático com ele, mas ele falou, bom, o ponto da história não é esse. É que, semana passada, 5 dias atrás, resolvi agradar essa mulher. E eu me ofereci para ir com ela no supermercado. Não foi ela que pediu. E quando eu volto, essa louca me olha para mim e diz, eu nunca mais quero que você vá comigo no supermercado. Ela não sabe o que quer. Quando ele falou isso, a mulher está o tempo todo com a mãozinha erguida, o dedinho erguido, tipo, esperando minha vez, mas ela respeitou as regras. Eu falei, terminou? Ele falou, terminei. Eu falei, pode falar, irmã. Ela falou assim, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Gente, quando ela falou isso, ele surtou. Eu às vezes endemoniou, mas não é bom falar isso para crente. Porque bravo ele já estava, então eu fiquei pensando o que era o próximo nível, para onde foi. Mas ele enlouqueceu. Eu estou falando que é louca, eu tenho testemunha. Começou a chamar os filhos para depor no tribunal. Eu falei, calma. Eu interrompi ele e falei, enquanto você falava, ela não te interrompeu. Agora é a vez dela, ela vai falar, você não vai interromper. Falei, mamãe, já que ele te interrompeu, deixa eu dizer algo. Nem eu estou conseguindo acreditar na senhora. Eu falei, a senhora pode até não ser essas donas que quer discutir a relação no mercado, mas dizer que nunca quis, nem uma vezinha que ele fosse. Me ajuda a entender isso. Ela olhou para mim e falou, pastor, o que eu queria não é que ele fosse. O que eu queria é que ele quisesse ir. E foi tão profundo que ela falou que eu levei uns minutos para entender. Eu falei, como é que é? Ela falou, o que eu queria não é que ele fosse no supermercado, é que ele quisesse. Eu falei, só repetiu, não explicou. Falei, ok, pastor. Então deixa eu te explicar. Ele de fato se ofereceu e foi comigo no supermercado. O senhor tinha que ver a cara dele enquanto estava lá. O senhor tinha que ver a linguagem corporal, olhando para o relógio. Evidente que ele não queria estar lá. Eu fiquei pensando, esse homem deve ter aprontado algo tão terrível, mas tão terrível, que ele decidiu se dar uma autopunição. O que é o pior castigo que eu mereço depois do que eu fiz? Ir com a minha mulher no supermercado. Ela falou, agora, se ele precisa de uma autopunição, eu tenho que aguentar aquela cara feia junto comigo? Ela falou, pastor, eu não queria que ele fosse, eu queria que ele quisesse ir. Então, meu argumento para ele é o seguinte, se não consegue ir com um cara feliz, não vá nunca mais. Eu olhei para ele e falei, velho, desculpa, mas ela tem razão. E Deus me fez lembrar daquela história, disse, você lembra daquela história? Eu falei, lembro. E o Senhor falou, pois é, o que eu queria não é que você me buscasse, é que você quisesse me buscar. E de repente, parece que a coisa realmente fez sentido. Deus não espera apenas que a gente cumpra a obrigação, mas que a gente entre num lugar de intencionalidade, movido por um senso de prazer no cumprimento daquilo que também acaba sendo uma obrigação, tanto amá-lo como buscá-lo de todo o coração. Quem está entendendo, diga amém. John Wesley diz que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja ele. E de repente Deus me levou a um lugar de compreensão, e isso eu posso lhe garantir, foi uma das coisas mais marcantes e revolucionárias, principalmente pelo contexto do entendimento dos outros princípios. O Senhor falou comigo naquele dia, você tem pregado ao longo dos anos que o pecado é o grande inimigo de vocês. E de fato o pecado é o inimigo. Os afasta de mim, desconecta, tem consequências. Mas o Senhor me diz, você não está errado em chamar o pecado de inimigo. Você está errado quando acha que o pecado é o único inimigo. O Senhor me diz, há um inimigo mais sutil, que aqueles de vocês que já não estão enredados no pecado como antes, muitas vezes não percebem. E eu vou denominar esse inimigo da maneira como eu entendi, não é necessariamente uma terminologia bíblica desse jeito, mas é o que você encontra lá. Eu vou denominar isso de distração, ou distrações. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 14, a Bíblia nos mostra que ele estava numa casa, ele foi convidado, para uma refeição. Enquanto estão comendo, Jesus também está ensinando, falando das coisas do reino de Deus. O verso 15 de Lucas 14 diz, ao ouvir tais palavras, um dos que estava à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Eles estão no banquete literal. Jesus está falando do reino, ele diz, bem-aventurado aquele que foi para o banquete do reino. Na hora que ele deixa a bola quicando, verso 16 diz, Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados, venham, porque tudo já está preparado.
Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro diz: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço-te que me desculpe. Outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. O outro diz: casei-me e por isso não posso ir. Se você olhar cada uma das 3 desculpas que Jesus fez questão de relatar, elas não falam de nada que em si, por si mesmo, seja ilícito, seja errado. Então, quando o primeiro simplesmente apresenta a desculpa a Jesus e diz: comprei um campo, isso é aquilo que a maioria de nós, os crentes, chamaria de bênção de Deus, resposta de oração. E se for de uma vertente mais pentecostal, cumprimento de promessa. Eu nunca vi um crente em 32 anos quase de pastorar vir murmurar e reclamar: puxa, pastor, eu comprei uma casa própria, coisa terrível. Puxa, compramos uma propriedade nova para os negócios, que triste. Normalmente a pessoa vem dar esse tipo de notícia empolgado: glória a Deus, bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa, porque não é ruim em si. Quando você olha a segunda desculpa, a mesma coisa. Se a primeira diz respeito à aquisição de propriedade, a segunda fala de um outro nível de prosperidade. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Isso aqui era os New Holland, os tratorzão da época. Gente, o povo tinha que arar a terra. A grande maioria das pessoas, além de não ter os equipamentos, a tecnologia da agricultura de hoje, a maioria não podia nem ter muitos animais que favorecessem o trabalho. 5 juntas de bois, pelo menos 10 bois a mais, força para arar, para ajudar na colheita. Isso significava o quê? Aumento da produtividade. Aumento da produtividade significa dinheiro no bolso, provisão, prosperidade. Nunca vi alguém reclamar: ô pastor, coisa terrível, disparou minhas vendas na internet, estou ganhando dinheiro fácil, olhe por mim, está difícil. Ninguém reclama. Normalmente as pessoas chegam dizendo: bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. E se não dá para falar mal das primeiras duas desculpas, menos ainda a terceira. Porque a ideia e projeto de Deus. Casei-me, portanto não posso ir. O casamento não deveria ser visto, como muitos estão olhando, como algo errado. É ideia, é plano e é bênção de Deus. Errado não é o casamento. Errado é a escolha que alguns fazem de com quem casar. Errado é a escolha que alguns fazem de como viver o matrimônio, mas não o casamento em si. Ou seja, você não pode olhar para nada disso, chamar nem de pecado, nem de errado, nem de lícito. O problema não eram as coisas, era o lugar que elas tomaram. Banquete na Bíblia tem uma ideia no senso geral, que fala de comunhão. É quando as pessoas sentavam não apenas para garantir a nutrição, a alimentação que o corpo precisa, não era refeição rápida. Banquetes eram momentos de festa, de celebração de relacionamentos. Os convidados eram as pessoas próximas, as pessoas que eram valorizadas por aquele que estava fazendo a festa, porque o importante não era meramente comer, era com quem você fazia isso e por quanto tempo fazia isso. Isso nos remete ao entendimento de que Deus não nos criou para buscá-lo apenas por causa daquele senso de obrigação que nós falamos antes, mas porque sempre esperou que nós pudéssemos ter com Ele comunhão. Você olha lá para o Éden, o que acontece com Adão. Quando Adão pecou, qual a pergunta de Deus para ele? Deus não pergunta para Adão: o que é que você fez? A pergunta que Deus faz para Adão quando pecou é: aonde você está? Em outras palavras, Deus não estava dizendo, ao não perguntar o que você fez, Deus não estava dizendo que o problema era o que Adão fez. O que Deus está dizendo é: aonde você está? Eu vejo isso de uma outra forma. Aquilo que você fez te levou para longe de mim. Eu perdi você. Cadê você, cara? E aí nós simplesmente começamos a pregar uma redenção que nos leva ao perdão do pecado, à remoção da culpa e até da condenação eterna que o pecado trouxe. Mas não resgata o que de principal ele veio roubar, que é a comunhão com Deus. O Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu e você temos sido chamados para um lugar de comunhão, para um lugar de banquete em Deus. Você pode dizer amém? Agora, muitas vezes nós temos nos deixado distrair por coisas que elas não são erradas. Elas não são ilícitas em si mesmas. Mas quando coisas lícitas ocupam um lugar de importância que não deveriam, a ponto de concorrer com o lugar de Deus, aquilo que não é errado em si, se tornou errado pelo lugar que ele passou a ocupar nas nossas vidas. Quando Moisés vai a Faraó com uma mensagem: deixa meu povo ir para que me adore, a gente pode aprender algo na tipologia bíblica. Faraó é uma figura de Satanás que
escravizava aquele povo que depois Deus vai libertar para que se torne o povo dele. Como foram libertos? No dia da celebração da Páscoa. Paulo escreve aos Coríntios e diz: Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, está para nós, como o Cordeiro da Páscoa estava para eles. E da mesma maneira como eles tiveram que se apropriar, né, pela fé do sangue do sacrifício do Cordeiro da Páscoa, colocar nos umbrais, né, para escaparem daquela escravidão espiritual. A Bíblia diz que Deus também nos arrancou do império das trevas e que pelo sangue de Jesus eu e você fomos resgatados e nos tornamos povo de Deus. Quando eles saem do Egito, Deus faz declarações sobre eles lá no Monte Sinai, em Êxodo 19, 5 e 6. Você vai ver Pedro fazendo a mesma declaração a respeito de mim e de você. Vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Há um paralelo nisso. Então, Faraó, na tipologia bíblica, figura Satanás. Quando Moisés vem com a mensagem: deixa meu povo ir para que me adore, qual a resposta do Faraó? Vocês devem estar muito desocupados para estar falando em adoração. A primeira reação de Faraó: vamos encher o povo de trabalho para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Uma das estratégias mais antigas: vamos encher de distração para que eles não lembrem de por que eles existem e o que é principal para que eles cumpram. É impressionante, gente, numa época onde a nossa vida deveria ser tranquila como nunca. Porque quanto mais a tecnologia, o conhecimento avança, nós temos facilidades que nunca tivemos. Gente, o tempo que o povo levava antigamente só para buscar água, e que hoje a gente tem encanada, a gente faz ideia do quanto tempo ganhou, né? Aquilo que eram viagens longas, difíceis, né? Você olha hoje as facilidades que nós temos. Não estou falando só da época de Jesus, gente. Você volta lá no século XVIII, vamos falar de John Wesley. O cara viajava para pregar o evangelho do mesmo jeito que Jesus e Paulo, a pé, a cavalo, dentro de navio, né? Tudo era lento, era um processo, são desafios. Eu, às vezes, né, já fiz isso muitas vezes, estou no sábado pregando no norte, no nordeste do Brasil e tenho tempo para voltar tranquilo para as nossas reuniões de domingo, por causa, né, da facilidade do transporte. Em tudo o que nós avançamos era para a gente ter tempo sobrando. Mas quanto mais facilidades nós temos, mais coisa a gente arruma para fazer. Aliás, nós somos a geração campeã de entretenimento. Nunca se gastou tanto tempo em entretenimento como nós gastamos. Porque a questão não é o que vai tomar atenção. O importante é que eles não tenham tempo para pensar naquilo que deveriam fazer. Distrações. Pensa em uma estratégia que continua sendo usada, porque eu acredito que o diabo também deve ter a versão dele do ditado: o time que está ganhando não mexe. Está dando resultado, para que mudar a estratégia? E naquele dia Deus me chamou fortemente a atenção para um episódio bem conhecido, mas que eu nunca tinha enxergado essas verdades nesse episódio. Se você puder me acompanhar em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. A Bíblia diz: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, por 7 vezes na Bíblia. Você vai ver Deus chamar alguém pelo nome 2 vezes seguidas. Em todas as 7 que você vai encontrar uma crise. Eu brinco que se Marta tivesse essa revelação, ela já ia pensar: deu ruim, só de ouvir Marta, Marta. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Quando nós olhamos para esse texto, em primeiro lugar, nós temos uma dinâmica de relação familiar que é muito semelhante ao que nós temos até hoje. Eu lembro de uma ocasião que Kelly e eu fomos fazer uma visita a um casal da igreja, e eu lembro que na hora de ir embora eu falei para ele, enquanto ele me acompanhava até o carro, que era um gabinete, um aconselhamento com você ainda essa semana. Ele falou: claro, pastor, por quê? Eu falei: nós vamos conversar sobre como está o seu casamento. Ele: Deus te revelou? Eu falei: nem precisou. Eu falei: nós chamamos isso de linguagem corporal. Às vezes o comportamento das pessoas já expõe. Eu falei: teve uma hora que você e sua esposa sumiram, deixaram nós sozinhos na sala. Eu estava doido para um copo d'água, vocês não voltavam e nem perceberam o tempo que levaram. Eu resolvi ir até a cozinha buscar o copo d'água. Quando chego lá, vocês dois estão discutindo, nem me viram. Estava tão intensa a discussão que eles não me viram. O pior, tinha um garoto de uns 7 anos no meio, e o pai falava para o garoto: menino, diz para sua mãe. A mãe está na frente dele.
Mas quando fala como se o outro não está presente, é porque o negócio está azedo no último nível. Aí a mulher respondia, menino disse para o seu pai, a criatura nem dizia nada, porque os dois estão se ouvindo. Mas o importante era fingir que não estava falando com o outro. Quando Marta chega para Jesus, na frente de Maria, e diz para minha irmã me ajudar, gente, o negócio já está azedo. Não é difícil perceber isso. Eu imagino que enquanto Jesus está ensinando, Marta deve ter passado por trás, chamado Maria várias vezes. Imagino Maria tirando a cara para o lado, assobiando, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E Marta vai pedir ajuda de Jesus, acreditando de todo o coração que Jesus vai ficar do lado dela e apoiá-la. Ela não esperava levar esse invertido. E aí Jesus diz para ela, uma só coisa é necessária. Outras versões traduzem isso como poucas coisas são necessárias. Mas a maioria diz, uma só coisa é necessária. Como dizia a geração de meus pais, nunca entendi porquê, no frigir dos ovos, no final das contas, só tem uma coisa que realmente importa. Qual é a coisa que realmente importa? Aquela pela qual eu e você existimos, que é a razão da nossa existência, buscar a Deus. Mas Jesus, em outras palavras, está dizendo para Marta, sua irmã escolheu a boa parte, o que realmente importa. Está sentada aos meus pés, me dando atenção, ouvindo, recebendo a minha palavra. Você acha mesmo que eu vou ficar do seu lado e tirá-la daqui? Agora, se Marta soubesse que eu ouvi isso, tinha pedido ajuda a Jesus? É claro que não. Porque na cabeça de Marta ela está bem intencionada. Eu não sei como você receberia Jesus na sua casa. Uma vez eu me aventurei, me deu um estalo, aquelas coisas que você fica pensando, deve ser a direção do Espírito Santo, porque não tinha como saber. Pensei, minha esposa, ela fazia faculdade de manhã, tinha um período muito curto de almoço, tinha que trabalhar à tarde e nos primeiros anos nossos de casado, me acompanhava nas coisas da igreja à noite. E eu consegui sair um pouquinho, alguns minutos antes do meu horário. E estava com aquela sensação, ela vai atrasar. Eu falei, eu vou adiantar o nosso almoço. Mas eu nunca fui aquele Masterchef. Mas eu pensei, vou me aventurar, vou fazer alguma coisa aqui que seja rápida, fácil e que eu consiga. Nesse momento que eu tomei a decisão, estou mexendo, já procurando o que fazer, o telefone toca. Finado telefone fixo, vocês lembram dele, que já existiu? E quando eu atendo, uma musiquinha do outro lado, que era a indicação de que estão te ligando de um telefone público, o vulgo orelhão, que era chamado a cobrar. Né? Então eu fico do outro lado, aquele se identifica, falou, amor, atrasei na minha saída da faculdade até chegar em casa, não vai dar tempo de fazer o almoço. Será que você pode tirar alguma coisa da geladeira para pelo menos adiantar? Eu falei, meu amor, fique tranquilo, o almoço hoje é por minha conta. E eu falei de um jeito que parecia que era o cara. E ela, uau! E qual é o cardápio? O que temos para hoje? Eu dei uma olhada em cima da mesa, falei para ela, massa com peixe. Ela, uau! Não vejo a hora de chegar e desligou. Não deu tempo de explicar que massa com peixe era um miojo com a lata de sardinha que estava ali. E quando ela desligou, não tinha como ligar de volta, porque não sabia de onde ligou, não tinha celular. Né? Os mais novos não conseguem entender como era a nossa vida sem celular, mas acredite, a gente já viveu sem isso. Mas não tinha mais como comunicar, agora é esperar chegar. Mas eu percebi que a expectativa dela estava lá em cima. E eu pensei, vai dar ruim esse negócio. E aí eu fiquei pensando, como é que eu faço para amenizar? Aí eu vi que tinha um resto de mussarela, peguei, cobri o macarrão depois de feito e temperado, dei uma derretidinha no queijo no forno, peguei um ketchup, fiz um coração, escrevi Kelly, te amo. Aí eu lembro que ela chegou toda curiosa, ela olhou, Mas depois do ar tinha aquela curiosidade, aí teve uma hora que ela pegou o garfo e levantou o queijo, ela olha para mim e diz, miojo com sardinha? Você vai dizer que miojo não é massa e que sardinha não é peixe? Graças a Deus ela caiu na risada, a diversão valeu o trote. Mas por que eu estou dizendo isso? Se eu fosse receber Jesus hoje, pessoalmente na minha casa, eu não teria coragem de dar esse tipo de massa com peixe. Você fica imaginando, gente, receber Jesus tem que fazer o melhor. Se você pensar, a motivação de Marta não é ruim. E outra, Jesus não vinha sozinho, gente, tinha uma tropa com ele. Vamos falar sério. Agora, nesse momento, Jesus está dizendo, Marta, mesmo o desejo de trabalhar para me agradar, se substituir o seu interesse por mim, não está legal. Naquele dia, naquela correção, o Senhor me disse, muitos de vocês têm sucumbido não só diante do pecado, mas diante de distrações. O Senhor me disse, alguns de vocês prosperaram e já não têm um coração para me buscar como antes. Alguns de vocês prosperaram na carreira e não têm nem coração, nem tempo para me buscar. O Senhor me diz, alguns de vocês prosperaram no ministério, inclusive você,
e já não me buscam hoje como buscavam antes. E de repente o chão sumiu debaixo do pé, porque de repente eu entendi, como nunca havia entendido, que de fato nós estávamos falhando com o Senhor. E Deus me fez lembrar, você lembra da história do videogame do seu filho? Falei, lembro, essa estava fresquinha, era coisa de 2 anos. Eu lembro de um dia que eu cheguei em casa com um videogame de presente para o meu filho. E quando eu entrei em casa, eu nunca tinha visto ele fazer tanta festa com presente como com esse. Ele corria, ele pulava, ele gritava, ele jogava no chão, simulava que estava tendo convulsão de felicidade. Aí ele voltava, segurava minhas bochechas e dizia, você é o cara, é o melhor pai do mundo. Aí saía para pular, correr, ter convulsão de novo, voltava a segurar minha bochecha. Foi uma sessão assim, nunca vou esquecer. E eu fiquei me achando o cara, eu sou o melhor pai do mundo. Mas gente, não precisei de 2 dias para arrepender de ter dado aquele presente. Porque eu perdi meu filho. Perdi meu filho por videogame. Eu gastei antes da pandemia uma média de 17 anos, ficando 3 dias fora de casa, quinta, sexta, sábado. A maior parte desses 20 anos que moro em Curitiba, eu sempre tentei morar perto do aeroporto. Não só pelas idas e vindas, mas assim, quando eles eram pequenos, né, e aquela avisava, papai chegou, já era aquela ansiedade. Então, às vezes eu ligava para ela, dizia, aterrissou. Era o tempo dela sair de casa, me pegar no aeroporto. E quando ela chegava com o carro, já estava saindo na porta, chegava logo em casa e as crianças sempre estavam me esperando. Era o momento de papai voltou para casa, festa. Então a gente se abraçava, brincava, era o nosso momento de comemoração. Depois do bendito videogame, para não falar o que eu penso dele, cada vez que eu passava por aquela porta, era só a Alice. O Israel mais velho já não estava lá. Eu brincava bastante com ela, depois que ela cansava, filho, cadê você? Já vai, pai, só vou passar de fase. Gente, eu peguei um ódio nessa frase, passar de fase. Você não tem noção. Um dia eu estava num evento de pastor, e um falou para mim, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei, sim, pelo quê? Ele falou, não, eu sinto que medicinalmente está na hora de passar de fase. Eu falei, se quer que eu ore, arruma outra fase. Ele não entendeu nada. Eu falei, não oro, se não mudar isso, não oro. Eu lembro de um dia que cheguei em casa, minha vontade era pegar aquele videogame e jogar pela janela do quarto de cima lá do sobrado. O senhor me disse, você lembra disso? Eu falei, lembro. O senhor me disse, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Quantas coisas vocês desejaram, oraram, pediram, e quando eu dei, vocês eram que nem seu filho. Convulsão de alegria, corre, pula, agradece. Você é o melhor pai do mundo. O Senhor diz, mas eu tenho perdido vocês para essas bênçãos. E de repente Deus me deu a capacidade de entender emocionalmente, não só intelectualmente, aquilo que nós fazemos com Deus. Aquele dia eu entrei num lugar profundo, não só de arrependimento, mas de entendimento, de retomada da rota. Perguntaram uma vez a Stanley Jones, missionário metodista por quase 50 anos na Índia. A Índia até hoje é um lugar com muita perseguição ao Evangelho. Não é um lugar onde não haja opções de religião. Você tem todas as religiões do mundo lá. Mas conversão, por exemplo, é proibido. E esse é o nosso negócio, nós vivemos de conversão. Então, os cristãos acabam sendo muito perseguidos. E uma vez perguntaram a ele qual era o maior inimigo do cristianismo, esperando que ele falasse que era a perseguição. E a resposta de Stanley Jones foi, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. Ele diz, nesse ambiente que vivemos de perseguição, aqui o crente tem que ser crente de verdade. O problema está com vocês, onde tem liberdade. E esse cristianismo é medíocre, sem vergonha. Subcristianismo, definiu ele, é o nosso maior inimigo. Quando a Bíblia fala de Marta, que ela estava ocupada com muitas coisas, a palavra que foi traduzida como ocupada, no original grego é peripal, ela significa separar, afastar, distrair, entrar no estado de estresse mental. Significa tanto estar distraído, como estar super ocupado ou bastante atarefado, o que normalmente é o que gera a distração. E muitas vezes eu e você estamos nos envolvendo com coisas lícitas, até mesmo a tentativa de trabalhar para Jesus como Marta, mas a ponto de desconectar. E quando isso acontece, a gente precisa consertar as coisas. Então, eu passei por um período de 10 anos de profundo trato de Deus. Eu lembro que nesses 10 anos, eu não fiz mais nenhum jejum prolongado. Porque a gente tem mania de ir a extremos, pensa, não vale nada, isso é só a performance. 10 anos depois dessa experiência, Deus me mandou pregar pela primeira vez a respeito
do assunto. Na verdade, não chegava a 10, foi um pouquinho antes de completar isso, mas estava bem próximo ali. E quando eu estava pregando, nós ainda estávamos ali no prédio da Água Verde. Eu estou descrevendo o pessoal no início como foi aquela experiência que eu contei. E para o pessoal ainda falei, olha, foi na sala tal. Aquilo estava tão vivo na minha memória que quando eu falei disso 7 anos atrás, eu me emocionei no púlpito, me deu uma vontade de chorar. Lembrando o que foi aquela visitação de Deus, o que foi aquela ministração. E dentro do meu coração, enquanto pregava e contando a história, eu falei para Deus, Senhor, muito obrigado por aquele dia. Quando eu falei isso, não esperava. O Espírito Santo falou comigo no púlpito, no meio da pregação. O que gerou aquela experiência foi o jejum. E eu levei um susto. Falei, achei que não tinha valido nada o jejum. O Senhor me disse, não. Eu falei que a sua motivação estava errada. E que você precisava ajustá-lo, não que ele não teve efeito. Foi naquele momento, em cima daquele púlpito, que eu soube que Deus estava me chamando pela primeira vez para um jejum de 40 dias. Mas dessa vez o que eu entendi foi Ele me dizendo, vem com motivação correta. Venha para me colocar à frente das coisas mais importantes, inclusive o alimento da sua subsistência. E quando as pessoas me falam, pastor, parece que o senhor ficou meio fanático nesse negócio. Eu digo, é porque vocês não entendem o que ele representa. Se há algo que tem sido a base de toda a construção de Deus para aquilo que nós começamos a praticar e falar depois sobre o jejum, foi entender a importância de chegar a um lugar onde nada concorra com ele. Onde nada, absolutamente nada, seja tão importante quanto ele. Onde nada se compare com o lugar dele. E é para esse lugar que Deus está chamando a mim e a você. E a minha oração é que você consiga entender e mensurar isso não só na sua mente, não só na razão, mas que o Espírito Santo consiga ir naquele lugar mais profundo do coração. Encontrar em mim e você um lugar de resposta. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Te agradecemos a Tua palavra, agradecemos a bondade, o amor e misericórdia do Senhor por trás dela, que tem o propósito não de nos condenar ou culpar naquilo que temos falhado, mas de nos resgatar. Pai, não queremos viver uma vida de religiosidade, onde não haja a busca que deveria, onde essa busca talvez se presente esteja sendo distorcida por uma valorização do desempenho, não da paixão pelo Senhor. Oramos pela capacidade de entender a razão da nossa existência, que é não te buscar apenas por cumprimento de obrigação, mas para alcançar o propósito, comunhão, viver intimidade e relacionamento com o Senhor. E oramos pela capacidade de discernir o quão danosas podem ser as distrações, ainda que essas coisas não sejam ilícitas por si mesmas. Ajuda-nos a enxergar aquilo que não temos visto. E acima de tudo nós oramos, abre os nossos olhos. Nós pedimos ajuda dos céus. Nós oramos como salmista. Sonda-nos, ó Deus. Conhece o nosso coração. Expõe e traga à tona tudo aquilo que tem se tornado ídolos que concorrem com o seu lugar. Aquele lugar que pertence a Ti, somente a Ti no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. E que possamos ouvir hoje a voz doce e suave do Teu Espírito, não nos condenando, mas nos chamando a um lugar de arrependimento, de conserto e de restauração. E que possamos de fato chegar a esse lugar, onde a busca aumente, não porque estamos focados no desempenho, na performance, mas porque despertamos para dar ao Senhor a devida importância, para que o Senhor seja de fato mais valioso do que qualquer outra coisa. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E te agradecemos desde já tudo aquilo que o Senhor, na sua graça e pela ação do Teu Espírito, continuará fazendo dentro de cada um de nós. Alguém me perguntou anos atrás, quando escrevi o livro, pastor, o senhor escreveu o livro 10 anos depois, porque finalmente chegou lá. Eu falei, não cheguei lá. Estou dizendo que nem Paulo. Ainda não cheguei lá. Mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Eu tomei a decisão, eu quero estar cada vez mais distante de onde eu estava, cada vez mais perto de onde deveria.
nos últimos anos, e já se passaram muito tempo, eu creio que foi de uns 2 anos para cá, principalmente, eu comecei a ver resultados de uma proximidade como nunca antes. 2 anos atrás, eu estava com 50 anos de idade. A esposa olha para mim e diz: você está em crise? Eu falei: estou em crise. Ela falou: qual é a crise? É da idade? Eu falei: de jeito nenhum. Na idade eu estou na crise da gratidão. 50 anos, já era avô de 2, vivendo a melhor fase em todas as áreas da minha vida, meus filhos já casados, nosso casamento, né? A igreja, os amigos, relacionamentos, olhando para tudo e dizendo: eu estou vivendo o melhor momento. Falei para minha esposa: não é essa crise. Falou: qual é a crise? Falei: amor, desses nossos quase 30 anos juntos, os primeiros 20 anos foi só semeadura. A última década começamos a colher. Eu falei: nos primeiros 20 anos a gente quis muita coisa que a gente não podia. Ela falou: é verdade. Eu falei: mas agora que a gente pode, eu não quero mais. Ela falou: deve ser bom. Eu falei: tomara, porque se não for maturidade é autossabotagem. Ela falou: mas qual é a crise? E até hoje isso me dói. Eu falei para ela: a crise é porque é que nós perdemos tanto tempo querendo essas coisas. Como se aquilo fosse nos preencher ou nos realizar. Por que é que a gente ficou tão distraído querendo as coisas? Pode depois descobrir que a gente não precisava delas para ter o que nós temos hoje em Deus. Esse nível de realização e preenchimento nele. Sabe o que é curioso? Quanto menos importantes são essas coisas, mais Deus nos dá. Mas por outro lado, quando isso é tão importante, bom de concorrer com ele, normalmente ele não nos dá. E se eu fosse Deus, eu também não nos daria. Porque não há inteligência em fortalecer a concorrência. Mas quando o nosso coração passa a ser somente dele, ele pode gerar muito acréscimo. Que isso nos ajude a entender um Deus que não está tentando nos oprimir, mas tentando nos abençoar. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E nós vamos ler dos versículos 16 até o 18. Palavras do Senhor Jesus, o texto diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Eu quero, a partir desse texto, que a gente possa considerar algumas coisas no ensino do Senhor Jesus. A primeira delas, antes de analisar o que ele disse em si, é pensar no peso e na importância que o ensino do nosso Senhor Jesus tem. Ele, obviamente, esperava que isso afetasse a minha e a sua vida, a vida de cada um dos seus discípulos, a vida de cada um dos seus seguidores. De vez em quando eu vejo uma tentativa, o que às vezes a gente classifica aí de um malabarismo teológico, de alguns de tentar remeter o jejum como se fosse uma coisa só do Velho Testamento, só da Velha Aliança e que não pertença aos nossos dias. Outro dia eu vi alguém falando, alguém que acredita que tem que jejuar para receber alguma coisa é porque não entendeu a graça ou a fé. E eu fico me perguntando se uma pessoa que faz uma afirmação dessa é que entendeu a graça e a fé e outros elementos da vida cristã. Jesus nunca limitou esse assunto aos judeus dos seus dias. E vamos dar algumas razões. Em primeiro lugar, quando os discípulos foram abordados pelos discípulos de João Batista, por que a gente jejua, os seus discípulos não jejuam? Jesus diz: pode porventura jejuar enquanto o noivo está presente? Ele diz: dias virão em que o noivo será tirado e então jejuarão. Quem era o noivo que Jesus estava falando? Ele mesmo. Quando é que Jesus seria tirado? Só depois da sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Então Jesus diz: dias virão depois disso que jejuarão. É lógico que Jesus sinalizou que isso era para esse tempo. Ele, por exemplo, disse aos seus apóstolos: vocês vão, façam discípulos de todas as nações,
ensine-os a guardar tudo quanto eu vos tenho, né, ordenado. Isso, inclusive, envolve as ordenanças a respeito do jejum. Então, não há margem, aliás, nós vamos olhar no livro de Atos, uma igreja que entendia e praticava o jejum. Não há margem para tentarmos excluir, né, o jejum da prática cristã. Pelo contrário, eu acredito que a igreja está vivendo um tempo onde ela precisa resgatar esse entendimento. E junto com o entendimento correto, resgatarmos a prática. Eu acredito que a igreja, às vezes, tem ido a muitos extremos. A palavra que Jesus usou, o verbo foi conjugado e traduzido aqui como jejuar, é a palavra grega nesteu. Ela significa basicamente abster-se de comida e bebida como preceito religioso. É lógico que um jejum, ele pode envolver algo mais do que comida. Por exemplo, em 1 Coríntios 7,5, Paulo diz que o único motivo para o casal casado, hoje em dia a gente tem que citar o versículo e explicar, para o casal casado, dar um tempo no seu momento de intimidade física, é se os dois não só estiverem de acordo, comum acordo, ele diz por um período de tempo, e ele diz assim, para se dedicar à oração. Então o que o texto nos mostra é que existem abstinências de outras formas, não só de prazeres, mas de coisas legítimas, abençoadas por Deus, mas que para que a gente entre no lugar mais profundo de consagração, de dedicação ao Senhor, a gente coloca essas coisas lícitas, não erradas, a gente coloca elas de lado. O jejum é um deles. Mas nesse ensino aqui de Jesus, em Mateus 6, de 16 a 18, que é o texto que nós lemos, eu quero tirar 3 lições básicas daqui, e esses vão ser os tópicos da nossa construção, da ideia do nosso raciocínio. Primeiro, Jesus demonstrou claramente, mostrar que ele esperava que nós jejuássemos. Segundo lugar, ele mostrou que existe uma forma certa e errada de fazer. Ele diz, não façam como os hipócritas. Vocês têm que fazer do jeito certo. Em terceiro lugar, depois de reconhecer a expectativa dele, e que é uma forma e um padrão correto para trabalharmos, eu quero te mostrar a importância de, para que a gente faça a forma correta, que a gente entenda os princípios. Então eu vou tentar, o propósito dessa mensagem hoje à noite é que ela traga mais luz no sentido de ensino, do que só ser uma mensagem que provoque a sua fé, embora estou orando e pedindo a Deus que a sua fé, até para corresponder com isso, também possa ser provocada. Vamos falar da expectativa divina, da expectativa do Senhor Jesus e de Deus de que nós jejuemos. O texto começa, no versículo 16 que nós lemos, com Jesus dizendo, quando jejuardes. Observe que ele não falou, se jejuardes. Ele diz, quando jejuardes. Há uma diferença entre uma coisa e outra. O se jejuardes, ele diz, ó, vai que rola um dia e te dá na telha de fazer, então seria bom você saber. Mas quando ele diz quando, ele está dizendo, eu espero que vocês façam isso. E quando chegar a hora, quando o noivo for tirado, quando chegar a hora de vocês praticarem, eu espero então que vocês façam da forma certa. Por que eu estou classificando isso como uma expectativa de Deus? Porque não há uma ordem bíblica, pelo menos não um imperativo bíblico a respeito do jejum. Por exemplo, nós temos ordens bíblicas e imperativos a respeito de vigiar, de orar. Né? A Bíblia diz vigiar e orar, e é um imperativo, não é uma opção. É um comando que nos foi dado. Mas você não vai achar na Bíblia um jejuai. Só havia um jejum obrigatório na época do Velho Testamento, que era o dia da expiação. Uma vez ao ano. Essa era a única imposição da velha aliança, e não é algo que se aplique a mim e a você cumprir essa data do calendário como um dia de jejum. Então, alguém me perguntou outro dia, pastor, se não há uma ordem para jejuar, o crente que não jejua, ele não está pecando. Falei, não. Ele falou, se não está pecando, por que é que a gente tem que jejuar? Eu falei, porque a gente não vai jejuar só para fazer obrigação. A gente vai jejuar para satisfazer o coração dele. E se há uma expectativa de que, da parte dele, de que a gente jejue, isso tinha que ser parte da minha e da sua vida. Para mim é uma lógica muito clara. Outro dia alguém me falou, eu não acredito
que eu preciso do jejum na época da graça. Aí ele olhou para mim e falou, me dê um motivo para eu jejuar. Justificável e bíblico. Olhei para ele e falei, Jesus jejuou. Jesus que era Jesus, que não era você, cabeção. Entendeu que o jejum era importante e necessário para ele. Você está acima dele. Pensa numa conversa que terminou assim, só com aquele barulho do grilo. Cri, 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 no fundo. Nós precisamos entender não só a expectativa de Deus, mas o porquê dessa expectativa. Então, há momentos, obviamente, onde nós podemos vivenciar algo que estamos promovendo aqui para a próxima semana de outubro, que são direcionamentos proféticos. São convocações para que o povo se posicione. E isso também nós vamos encontrar várias vezes na Bíblia. Quero ler só 2 versículos como exemplo. Joel, capítulo 1, versículo 14. Eu vou citar muita coisa. Então, se você quiser ir anotando, né, porque não vai dar tempo da gente abrir texto por texto. Joel, capítulo 1, verso 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Obviamente, o jejum sempre está associado ao contexto da oração. Joel capítulo 2, versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Então, embora não haja um imperativo, muitas vezes Deus levantava os seus profetas para convocar o povo, dizendo, agora é a hora, agora eu quero que vocês façam, agora o momento urge. Esse é uma hora de dar atenção ao assunto. Então, mesmo não havendo uma ordenança bíblica a respeito de quando, como você faz, nós precisamos ter a sensibilidade de momentos onde o Senhor quer nos dirigir a isso. Então, isso também reflete a expectativa dele. O próprio fato de Jesus tanto ter praticado o jejum, como eu falei, como ter ensinado acerca dele, fortalece isso. Mas se nós começarmos a entender o jejum, não só como uma forma de petição, mas como parte da nossa devoção a Deus, talvez isso nos ajude a pensar a coisa de uma forma um pouquinho mais abrangente. Lucas capítulo 2, versos 36 e 37. A Bíblia fala de uma profetisa chamada Ana. A Bíblia diz assim, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Olha que interessante a frase, adorava noite e dias, com jejuns e oração. O jejum aqui não entra só como parte de uma ferramenta para turbinar os resultados da oração, mas como algo importante na nossa devoção, na nossa adoração, ou no que a gente pode chamar do ministério ao Senhor. Atos capítulo 13, versículos 1 e 2. A Bíblia diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor, essa palavra servindo significa ministrando ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. A Bíblia fala de um ambiente onde eles estão ministrando ao Senhor. A Bíblia não fala de uma necessidade especial. A Bíblia não fala de um motivo urgente ou desesperador, né, de nenhum tipo de problema, mas eles entendem que parte daquilo que, que deveria embalar esse ministério ao Senhor, o servir ao Senhor, era também os seus jejuns. E nós precisamos entender isso, então não apenas como uma ferramenta, mas como parte da nossa devoção. Eu acho que essa é uma forma que nos ajuda a entender a expectativa de Deus. Porque a expectativa de Deus para mim e para você não é porque Ele quer que a gente sofra. Não é porque Ele quer que a gente passe fome. É porque Ele quer que a gente possa desfrutar dos benefícios dEle. Que começa por um nível de comunhão, que pode se tornar bem mais intenso e profundo. Mas há outros benefícios que eu e você deveríamos considerar por trás dessa prática. Benefícios não só espirituais, eu diria naturais. O assunto do jejum, durante muito tempo,
na história recente, tem sido controverso para a medicina. Porque muitos lutam contra a ideia como se fosse algo que fizesse mal ao corpo. Agora, a história nos apresenta que a maneira da humanidade lidar com isso por muito tempo foi bem diferente da nossa. Hipócrates, o chamado pai da medicina, dizia que o jejum é a mesa de cirurgia da natureza. Ele dizia assim, quando o animal está doente, ele para de comer, porque quando a gente está doente, a gente tuxa comida, né, para tentar melhorar. E eles trabalhavam conceitos. Há relatos da antiguidade de que os egípcios tinham uma saúde fora do comum, porque tinham o hábito de jejuar 3 dias, né, por mês. Há muitas declarações. Pitágoras, antes de desenvolver aquilo que brilhantemente fez, teria feito um jejum de 40 dias na água e passou a exigir isso de todos os seus discípulos. Quando a gente olha ao longo da história, ele nunca foi tratado dessa forma. Mas descobertas recentes, como por exemplo, um japonês que ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 2016, tem defendido o jejum como algo extremamente saudável. Nobel 2016 afirma que quem jejua mais, vive mais, tem vida mais saudável. Ele explica o que eu não quero entrar no aspecto científico aqui do processo de autofagia, que é quando as células, na falta de alimento, começam a consumir aquilo que de ruim o nosso organismo tem e o quanto isso vai nos beneficiar. Há benefícios incríveis. Uma pessoa que jejua 1 dia por semana, ela dá uma pausa no seu, né, sistema gástrico todo, ela consegue ter um descanso para o corpo, ela passa por um processo de limpeza e purificação. Se a gente olhar só os benefícios naturais, já seria algo que deveria empolgar a gente. Mas nós estamos atrás de algo bem maior do que o benefício natural, que é o espiritual. Jesus diz, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Tem uma recompensa que vem de Deus. Não é a recompensa que o hipócrita jejuando errado vai ter. O hipócrita vai ter o benefício natural, mas o espiritual é para quem realmente se conecta com Deus. E quando você começa a entender os benefícios, talvez dá para entender a expectativa de Deus. De um Deus está olhando para a gente e dizendo, eu quero trazer vocês para esse lugar do jejum, porque eu sei o que isso vai liberar, eu sei o que isso vai desatar na vida de vocês. Quem está entendendo, diga amém. Uma outra ocasião, um irmão falou para mim, falou, me dá um motivo para eu me empolgar a jejuar como se isso fosse me levar para um lugar melhor. Falei, Jesus diz em Marcos 9, 29, que há uma casta que não sai a não ser por meio de oração. Quando os discípulos fracassaram em libertar uma pessoa, Jesus diz, tem um nível que vocês ainda não alcançaram, porque vocês não descobriram o caminho para lá. Eu falei, as pessoas que jejuam vão alcançar e viver coisas em Deus que os que não jejuam talvez não vão ter acesso. Você acha que é um bom motivo? Eu acho que é um bom motivo. E quando eu olho para as Escrituras, eu não posso negar que em cenários de crise, sempre eles trataram o assunto com jejum. Embora a gente deva jejuar por devoção a Deus, por amor ao Senhor, para estar sós com o Pai, assim como Jesus falou sobre orar em secreto, porque queremos desfrutar a presença dEle, Ele falou também a respeito do jejum. Embora esse seja talvez o foco principal que deveria nos mover, é inegável que cenários de crise, crise pessoal, crise coletiva ou social de uma nação, sempre ao longo das Escrituras foram enfrentados com jejum. E todo esse monte de informação que nós temos nas Escrituras deveria sugerir para mim e para você que isso não é mera informação, é ênfase, é uma repetição didática, é Deus tentando nos mostrar que isso tinha que ser parte da nossa cultura como povo que o serve. Então, por exemplo, vamos falar de um aspecto individual, de crise. Salmo 35, 13. O salmista diz, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum, em oração me reclinava sobre o peito. Quando você vai ver o contexto todo do que ele está falando, é quando ele estava precisando, eu lutei por eles. Agora ele vai dizer, agora que eu estou precisando, eles me abandonaram. Mas no contexto, na hora de fazer a analogia, ele diz como ele lutava pelos seus amigos. Estavam enfermos, era um momento de crise, era problema. Eu jejuava por eles. Isso mostra uma mentalidade com a qual
eles viviam enfrentando as crises. Agora, em cenários, né, que nós poderíamos dizer de uma crise coletiva para todo mundo, isso se manifestava ainda mais. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, verso 13, diante de uma ameaça de guerra, a Bíblia diz assim, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. A reação era mais ou menos, para tudo, nós vamos jejuar. Esse exemplo bíblico tem sido imitado ao longo da história. Você estudar a história da Inglaterra, por exemplo, a nação escapou de guerra civil e de duas situações onde teria sido terrivelmente afligido em outras guerras, porque foram proclamados e promulgados jejuns nacionais que tiveram uma intervenção do alto. Então a gente não olha isso só nos tempos remotos e antigos da Bíblia. É um fato. Esdras, capítulo 8, de 21 a 23. Eu espero que esse texto te inspire para o que nós vamos fazer aqui na primeira semana de outubro. Ele diz, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E Ele nos atendeu. Nós precisamos aprender a lutar pelas nossas famílias. Né? E diz, nós fizemos isso por nós, pelos nossos filhos, pelas nossas casas. E observar e reconhecer que ao longo da Bíblia nós temos um padrão sendo formado, de pessoas que entendiam a prática do jejum e preenchiam a expectativa de Deus. Dito isso, segunda coisa que eu quero trabalhar, atitudes certas e erradas no jejum. Em Mateus 6, Jesus está dizendo, não façam como os hipócritas que querem ser vistos pelos homens. Jesus diz, eles já receberam a recompensa. O que é que Jesus está dizendo? O que você mais queria que as pessoas te vissem, pronto, te viram. O que você queria é ser aplaudido, ponto, você foi. Recebeu o que você queria, mas você não vai ter nada mais além disso. Aliás, no início do capítulo 6, no verso 1, Jesus diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. E diz, de outra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Ele está dizendo, se a gente fizer a coisa certa do jeito errado, ela não funciona. Ela não nos leva a um lugar de resultados. Então nós precisamos entender que, embora jejuar seja a coisa certa, seja a expectativa de Deus, a expectativa dele também envolve que a gente entenda como fazer a coisa certa do jeito certo. Mas nós, como igreja, temos tendência de ir a extremos. A gente olha alguns que erraram em algumas coisas e parece que a gente quer desassociar totalmente, até do que de certo, aquelas pessoas que erraram faziam. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 18, no versículo 12, Jesus fala de um fariseu que sobe no templo, começa a bater no peito, se orgulhar, dizendo, eu jejuo 2 vezes por semana. Pergunta, era errado jejuar 2 vezes por semana? Jesus nunca falou isso. Errado era ficar se orgulhando disso, ou como diria no interior, se metidando. Errado era a atitude e não a prática. E para você ter uma ideia como a igreja teve o bom senso de separar as coisas, a Didaquê, que é uma das literaturas, tirando, obviamente, o texto bíblico e sagrado mais antigo da história da igreja, é considerado o mais antigo catecismo cristão escrito, registrado, orientava os cristãos a também jejuarem 2 vezes por semana, mas de preferência evitarem o dia em que os religiosos ou os hipócritas faziam isso, só para não ser associado com eles. Mas eles tinham a capacidade e o bom senso de dizer, a gente consegue segurar os mesmos 2 dias por semana, mas nós não vamos agir como eles agiam. O problema é que muitas vezes a gente acaba indo a extremo. Tem gente, né, até porque ao longo dos séculos, a igreja romana acabou transformando o jejum no mero ritual, numa imposição coletiva, em datas específicas, na ideia de penitência, que não tem nada a ver com o que nós vamos ensinar aqui. Parece que, de alguma forma, os cristãos reformados disseram, vamos deixar esse negócio tudo de lado.
E tem gente jogando, junto com a água suja da banheira, o bebê. Jogando fora, o que não precisava. Deus nunca quis que a gente descartasse o jejum. Ele só quis que a gente fizesse de forma correta. Então vamos entender alguns princípios básicos. Qual é a razão primária do jejum? Todo dia o irmão falou para mim, pastor, eu vou dizer para o senhor, eu não gosto de jejuar não, porque eu passo fome. Eu olhei para ele e falei, sério? E eu falei, e a ideia não era essa mesmo? Qual o propósito do jejum quando você nega não só o alimento, o sustento, mas o prazer à sua carne? É a ideia de mortificação da carne, o que é pregado nas Escrituras. A Bíblia fala sobre negarmos a nós mesmos, a Bíblia fala sobre morrermos para nós mesmos, sobre estarmos crucificados com Cristo, a Bíblia fala sobre massacrarmos a nossa carne, e a ideia começa daí. Então, irmão, não tem como você pensar num massacre que te faça se sentir bem. Agora, é lógico, pessoas que têm uma dieta mais saudável ou que se preparam para um jejum vão sofrer menos. Porque boa parte do sofrimento do jejum é a desintoxicação que a gente passa de uma má alimentação que a gente tem, principalmente em épocas de comida industrializada. Pastor Francisco, desde que eu conheço ele, tem o mesmo peso, a mesma dieta, né? Firme, rigorosa. Eu perguntei para ele, Francisco, quando você decide entrar para o jejum, anos atrás, você tem dor de cabeça? Ele falou, não. Eu falei, não acredito. Ele falou, porque não como que nem você. Né? Então, alguns vão sofrer menos. Mas, gente, é muito difícil dizer que a pessoa vai parar de comer e que ela vai ficar bem. Porque, tirando o massacre da carne, a Bíblia define o jejum como afligir a alma. Todo dia o irmão falou, não, pastor, eu não gosto de jejuar que eu fico mal-humorado. Eu falei, sério, estou tentando achar um que fica feliz, rindo porque não comeu. Agora, o que a gente tem que pensar não é no massacre da carne ou na aflição da alma. É no que isso faz pelo nosso espírito. Porque, na verdade, essa morte da carne, essa aflição da alma, é para tirar de cima do nosso espírito um entulho que nos impede de ter uma conexão melhor com Deus. Toda a relação do homem com Deus, ela envolve o nível do espírito. Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Paulo diz em 1 Coríntios 6, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Todo relacionamento é no nível do espírito. Agora, a maioria de nós nem vive muito consciente do que é o nosso espírito. Porque o tempo todo nós estamos debaixo desse peso, né, da carne, da alma, de emoções, e o jejum, ele consegue nos tocar nesse sentido. Quais são as consequências do jejum quando a gente fala dessa liberação do espírito? A primeira coisa que a gente pode destacar é uma maior percepção das coisas espirituais. A gente citou Atos 13:2. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Principalmente quem está vivendo um momento de definições, que precisa de direcionamento, precisa entender que além de oração, o jejum é uma ferramenta importante. Ele te ajuda a ficar mais sensível. Vou citar para você uma definição que eu li no livro do Kenneth Hagin aos 15 anos de idade, e nunca mais esqueci. Ele diz, o jejum não muda Deus. Ele, Deus, é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a se tornar mais suscetível ao Espírito de Deus. Então, o benefício de como isso fortalece não só a nossa comunhão, ou como isso te torna mais consciente de algumas coisas. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, pastor, o jejum dá autoridade para a gente. Falei, discordo. Jesus deu autoridade para a gente no nome dele. Isso não tem nada a ver com o jejum. Ah, mas Jesus falou que tem uma casta que não sai a não ser com o jejum. Falei, porque o jejum te torna mais consciente da autoridade que você tem para usá-la. Mas ele não aumenta a sua autoridade. Ele só te leva a uma percepção maior do que é que você tem. O jejum, ele não aumenta a sua fé. Mas ele vai tornar a sua fé bem mais fácil de fluir. Por quê? Porque a fé é do Espírito. E quando eu e você começamos a jejuar, parece que aquele entulho da carne e da alma que está sufocando a gente, começa a sair a capacidade de você exercer e liberar a sua fé para coisas maiores e impressionantes. Eu não estou citando isso em pé de comparação com as Escrituras,
mas só nível histórico, para você entender. A Didaquê, aquele documento que eu mencionei, instruía que o novo convertido que fosse batizado deveria jejuar pelo menos 2 dias antes do batismo. Você olha o livro de Atos, na hora de ordenar e estabelecer ministros, jejum. O tempo todo eles tinham a prática de jejum. Mas a gente olha para a vida dos crentes da atualidade e raramente alguém jejua, a não ser numa situação de muito desespero. E nós precisamos resgatar isso. Jesus, quando falou dos discípulos que não puderam expulsar aquele demônio, o primeiro desabafo dele, falou, ô geração incrédula, até quando vos sofrerei? Então, o primeiro desabafo de Jesus mostra que o problema era o quê? Incredulidade, falta de fé. Mas depois ele diz, mas essa caça não sai a não ser por jejum. Às vezes eu lia e dizia, Jesus, se decide. O problema é incredulidade ou falta de jejum? O que resolve é a fé ou é o jejum? É que na verdade os dois se mesclam. O jejum tem o poder de tirar aquele entulho do seu espírito que está impedindo a sua fé de se manifestar. Então você se torna consciente, não só da sua autoridade, mas você entra num lugar de ter a capacidade de fluir melhor no exercício da sua fé. Quem está entendendo, diga bem. O jejum não tem nada a ver com mérito. Às vezes eu vejo pregadores dizendo que tem que pagar o preço. Eu entendo que parte do que está dizendo é verdadeiro. E parte disso é difícil a gente tratar de forma absoluta. Por quê? No reino espiritual, a gente não recebe as coisas porque fez por merecer. A gente recebe quando entende a maneira de, pela fé, nos apropriar daquilo que é da graça. E o jejum vai nos ajudar a exercer a fé. Mas, do outro lado da balança, tem os dois lados da moeda. Eu não gosto de tentar transmitir tudo única e exclusivamente como se fosse responsabilidade da fé. Porque a Bíblia mostra coisas que eu e você vamos alcançar e não vamos alcançar só com fé. Por exemplo, a Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Você não vai herdar a promessa só com fé. Algumas coisas envolvem, e perseverança aqui fala da sua dedicação. Nós precisamos entender o que é a nossa doação, como uma expressão e não uma substituição da nossa fé. Se são aquelas obras que Tiago falou que expressam a fé que nós já temos, ótimo. E precisamos entender o quê? Lei de semeadura e ceifa. Quem planta, colhe. Paulo escreveu e diz que o que semeia pouco vai colher o quê? Pouco. Mas o que semeia muito vai colher muito. Quem decide o tamanho da sua colheita? Não é Deus que forma sozinho, e nem só a sua fé. É a sua decisão do quanto plantar. E algumas coisas que são nossa responsabilidade que a gente não pode se omitir. Eu creio que esse lugar do jejum não substitui a fé, mas ele se associa à fé, dizendo, eu vou plantar, pagar o preço no sentido da perseverança, da doação, da entrega, e não da substituição da fé, ok, dá para a gente entender. O que a gente não pode é tentar imaginar a perspectiva de mérito. Outra coisa que o jejum não é, ele não é mágico, ele não é uma varinha de condão. Todo dia um irmão falou para mim, eu creio no poder do jejum e da oração. Eu falei, eu não. Ele, que isso, pastor? O senhor mesmo que me instigou, me inspirou a jejuar? Eu falei, isso não significa que eu creio no poder do jejum. Que ele ficou me olhando e falou, mas se você não crê no poder do jejum, o que você faz? Eu falei, o problema é que você está fazendo do jejum a fonte que resolve os seus problemas, ele não é. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Um dia desse precisei de ajuda médica. Estava em viagem, liguei para o médico à distância, descrevi o meu quadro, o que eu estava passando, ele com todo o conhecimento que tem, me prescreveu exatamente desde o que eu deveria medicar e o que eu deveria fazer. Eu dei atenção ao que ele fez e o negócio resolveu rapidinho. Agora, por causa disso, eu vou sair falando do poder do telefone ou do telefonema? Foi o telefone que resolveu o meu problema? Não foi. O telefone era a minha conexão com quem tinha o que eu precisava para resolver o meu problema. Dá para entender a diferença? O jejum, irmão, é o telefonema, a oração é o telefonema. O poder não é do jejum, da oração. O poder é de Deus. E se nós não conectarmos com Deus, o jejum pode ser só greve de fome. Porque tem gente jejuando sem ter resultado. Se o poder fosse do jejum, qualquer jejum daria resultado. E deixa eu te mostrar isso na Bíblia, Isaías 58. Se você for rápido de endereço, corre comigo lá, que vale a pena a gente ler junto. Isaías capítulo 58. A partir do versículo 3. A nação está perguntando,
Porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso. Então tem jejum que Deus não presta atenção, de acordo com o texto, sim. Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Tem jejum que Deus não leva em conta, de acordo com o texto, sim. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, exigir que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para feridos com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Tem jejum que não leva a lugar nenhum. Espiritualmente falando, pelo menos não. Então o poder não é do jejum. Mas se nós permitirmos que ele seja a conexão com a nossa fonte, isso vai fazer toda a diferença. Quem está entendendo? Agora, nos versículos 6 em diante, o Senhor diz: porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te esconda do teu semelhante? Então, a partir disso, a atitude correta, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele te dirá: eis-me aqui. Então, se nós entendemos uma forma correta e levarmos isso, nos conectar com Ele, é inevitável que nós vamos ter respostas. É inevitável que nós vamos viver intervenções da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu falei que nós precisamos ser sensíveis a momentos que Deus nos dirige. Quando Kelly estava grávida do Israel, nosso primogênito, e foi chegando a hora do parto, um dia eu estava orando, o Espírito Santo disse: jejua, porque você vai travar uma grande batalha na hora do parto. Ou seja, ele sabe que vai ter a batalha. Se ele já está sinalizando que ele quer que eu vença a batalha, ele não podia fazer isso sozinho? Ele tinha que me mandar jejuar. Porque ele quer que a gente coopere com ele. Ele quer que a gente entre no lugar de exercer fé. Ele quer que a gente aprenda a lutar por aquilo que precisamos. E eu lembro que na hora que me veio aquele comando, no meio do dia onde eu estava, eu parei imediatamente de comer. E não sabia por quanto tempo ficaria. Terminei o primeiro dia e senti de Deus que não deveria parar. Continuei o segundo dia, no final do segundo dia entendi que não deveria parar. Terceiro dia, e assim foi. Só quando eu cheguei no final do sexto dia, houve dentro de mim um testemunho de vitória. Uma sensação, cheguei lá, e foi esse o dia que eu parei de jejuar. E o que nós vivemos na hora do parto foi de fato um grande problema, mas vivemos também um grande milagre. Eu fico me perguntando, se tivesse feito uma escolha naquela hora de não seguir a direção do Espírito Santo, quanto isso teria me custado? Nós precisamos perceber que Deus quer nos levar a um lugar onde a gente possa viver algo maior, mais intenso, mais profundo. Por favor, diga amém. Então, entendendo a forma certa que é nos conectar com Ele, para terminar aqui, eu quero só tentar trazer orientações práticas agora, não só sobre motivação, mas práticas de como deve ser o jejum. Primeira pergunta que muita gente me faz: podemos comentar que estamos jejuando? Às vezes eu respondo, a questão não é se pode, é precisa? Há alguma necessidade? Porque, na verdade, o que Jesus está dizendo não é que ninguém nunca pode saber do seu jejum. Se você olhar na Bíblia que tinha jejuns coletivos, dias específicos, convocações, todo mundo sabia que todo mundo estava fazendo jejum. O problema não é tomar o conhecimento. O problema é, se o conhecimento for transmitido, o que é que a gente quer passar com ele? Como é que a gente sabe que Jesus jejuou os 40 dias no deserto? Você estava sozinho. A lógica me diz que ele tem que ter compartilhado isso. Até porque se isso é feito sem o desejo de uma promoção pessoal, ele vira incentivo. Como que eu comecei a me sentir encorajado a jejuar? Ouvindo a história de quem jejuava. Gente, meu primeiro jejum, era adolescente ainda, tinha 15 anos de idade. Eu pulei o almoço e porque achei que podia morrer, fiquei com o refrigerante.
Que eu pensei, não, se ficar sem comer pode morrer, melhor tomar o refrigerante. Porque eu não conseguia acreditar que podia ficar sem comida. Sem contar que os adolescentes têm aquele dom de comer. Mas depois eu descobri que tinha gente que jejuava bem mais do que aquilo. Eu lembro da primeira vez que eu consegui jejuar até 4 da tarde. Meu Deus, não morri, entreguei o jejum. Aquilo me encorajou. Mas depois descobri que tinha gente que jejuava com regularidade 24 horas. Eles não comem nada. Não, só água. E está vivo. Às vezes o cara podia pensar em dizer, não, você está falando com o defunto. Aí eu me animei, vou jejuar 1. Depois descobri que tinha gente que jejuava 2, tinha gente que jejuava 3. Eu lembro quando li o Vinho Novo é Melhor. Vi que ele fez um jejum de 14 dias na água. Eu comecei a conhecer pessoas que, compartilhando a história, mostravam para a gente não só a possibilidade de encarar esse tipo de coisa, mas gerava fé e encorajamento. Então a questão não é se pode ou não pode falar, é deveria. Em que situação, em que circunstância. Né? Eu, particularmente, é a primeira vez que eu torno isso público, tirando a reunião que nós tivemos com os líderes no início do mês, de qual era o propósito do jejum. Eu evito falar sobre isso. Evito entrar em detalhes. Até porque quando é um jejum prolongado, às vezes a gente assusta alguns que não têm ideia de como a coisa funciona e se processa. Mas isso não significa que em momento nenhum a gente não possa falar. Ok, vamos pular isso. Pastor, como eu devo jejuar? Você decide. Não há regras fixas na Bíblia. Sobre o tipo de jejum que você faz, já vou falar dos tipos. Sobre o tempo e a duração, isso tudo é você que decide. Então, embora nós jogamos uma convocação mais pesada para os pastores e diáconos, nos primeiros 3 dias de outubro, só na água, porque acredito que eles já têm escola, já têm tempo, já têm maturidade para entender o peso do comando. Nós não estamos oprimindo você a ter que virar 3 dias seguidos na água. Embora eu vou te dizer, em algum momento da sua vida, seria uma boa experiência para você ter. Mas há formas distintas. Há 3 tipos básicos de jejum. O comum, a gente normalmente classifica como jejum normal. O que é o jejum normal? Não se come, mas se bebe água. Água não é alimento, água é essencial para o funcionamento do seu corpo, água te ajuda durante o jejum a limpar e a manter o seu corpo. Lucas capítulo 4, versículo 2, diz que Jesus jejuou no deserto durante 40 dias. A Bíblia diz, nos quais não comeu, e ao fim dos quais teve fome. A Bíblia, presta atenção, diz que ele não comeu e que ele teve fome. Não diz que ele não bebeu e nem que ele teve sede. Ok? Então Jesus fez o que nós entendemos ser o jejum normal. Abstenção de alimento, consumo de água. Essa é a única forma de jejum? Não. Você vai encontrar na Bíblia o que a gente classifica como jejum parcial. Daniel diz que jejuou por 3 semanas inteiras. Se você estiver anotando, vou dar até algumas referências, porque eu acho que alguns poderiam estudar isso. Daniel 10, versículos 2 e 3. Diz que ele jejuou por 3 semanas inteiras. Não é qualquer pessoa que suporta um jejum prolongado, e não acho que isso deveria ser feito o tempo todo e toda hora, especialmente sem um comando de Deus. Mas algumas pessoas conseguem lidar com um jejum prolongado de 21 dias, como Daniel fez, num formato que a gente chama do parcial. Ele diz que ele não comeu carne, não bebeu vinho e não comeu manjar desejável. O que tem levado muita gente a chamar o jejum parcial de jejum de Daniel, como mera referência. Em Daniel, no capítulo 1, nós temos uma outra situação diferente desse jejum, onde ele fala para o capitão da guarda da Babilônia, teste a gente, nós não queremos comer as comidas do rei. Tinha muita coisa proibida para os judeus. Ele diz, testa a gente na água e nos legumes durante um prazo. Se no final você vê que nós estamos melhor de saúde do que eles, você deixa a gente continuar comendo isso. Então alguns associam uma coisa com a outra e dizem, bom, então normalmente quando tirava carne, manjar, desejava essas coisas, ficava só na água e legumes. É uma inferência. Não dá para bater o martelo e dizer só isso. Porque eu vejo alguns crentes que têm o dom de criar confusão. Eles querem até regular o jejum do outro. Está fazendo jejum Daniel, não, mas isso não pode. Irmão, você decide o que pode. Outro dia eu falei com um, você está fazendo o jejum, tá, e está comendo essa batata frita. Falei, pastor, legumes?
Eu falei, não entraria no manjar desejável isso? Ele falou, pastor, eu classificaria as coisas essenciais da sobrevivência. Agora, irmão, a gente não pode ficar controlando o jejum do outro. As sugestões. Se você fizesse um jejum de 21 dias nos legumes, além de ter força, ânimo, pique para continuar trabalhando, vai fazer um bem extraordinário para o seu corpo. Mas é você que decide. E nós temos na Bíblia o jejum total. O que é o jejum total? Absoluto. Nem comida, nem água. Os dois maiores períodos que nós temos, um exemplo no Velho Testamento, no livro de Esther, e um no Novo Testamento, quando Paulo se converte. São 3 dias sem comer nem beber. Não é recomendável que se faça mais do que 3 dias, sem água. E pensa num negócio punk, pesado. Porque sem a água para limpeza, o processo de desintoxicação do corpo é ainda mais dolorido, é ainda mais incômodo, mas a Bíblia fala de situações. Um por causa de um impacto de uma experiência, outros numa situação de calamidade nacional, de iminência de tragédia para a nação, fizeram um jejum que eles consideravam ser o mais absoluto e intenso. Fora isso, a Bíblia só fala de 2 pessoas, Moisés e Elias. Moisés, a Bíblia diz, durante 40 dias, não comeu nem bebeu, lá no alto do Sinai. Mas ele está num ambiente envolvido pela glória, completamente distinto do dia a dia. E a Bíblia diz que Elias caminhou 40 dias com a força de um alimento espiritual que o anjo lhe deu. E, embora não seja claro a respeito disso, alguns subentendem, andando 40 dias no deserto, né, pode ser que ele não tenha bebido, mas o padrão, né, é que ninguém passa dos 3 dias, e eu não recomendo isso para ninguém. Agora, falando em recomendar, se você tem alguma situação de saúde que merece atenção, está sendo medicado, não faça nada sem liberação médica. Eu passei alguns anos não autorizado pelos médicos a fazer jejuns prolongados. E estou vivendo uma fase onde os médicos, com todos os exames, estão dizendo que você está na melhor fase da sua vida, em termos de saúde e condição de poder jejuar. Então, se por exemplo, pastor, eu quero entrar nesses 3 dias na água, mas eu estou com um determinado medicamento. Não seja irresponsável. Ok? De repente você pode fazer algo parcial, preserva isso, converse, né? Consulte, pergunte o que você pode fazer, embora nada te impeça de fazer, por exemplo, um jejum parcial desse, com a dieta que é muito mais saudável do que esse monte de veneno que a gente costuma se entupir todo dia. Tem mais gente morrendo no mundo pelo excesso de comida do que pela falta dela, acredite nisso. Então, né, se você não for para ficar só na água, eu acredito que isso não deve mexer ou alterar tanto, mas se você tem uma situação específica, procure acompanhamento. Duração. A Bíblia fala de jejum de 1 dia, de 3 dias, de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, de 40 dias. Outro dia alguém me perguntou, pastor, tem que jejuar de 7 em 7? Ele falou, outro dia o senhor falou de um de 7, outro dia falou de um que fez um de 14, outro dia fez um de 21, tem que ser múltiplo. Tem uma coisa assim, da numerologia. Falei, não. Às vezes é mais fácil contar em semanas alguns propósitos maiores que a gente faz. Né? Mas eu já comecei a jejuar várias vezes sem saber quando ia parar. E de repente parei no 4º dia, senti deu. Né? Já comecei a jejuar pensando que era um dia e aquilo foi continuando. Não tem uma quantidade, você decide. O que nós estamos fazendo dessa convocação dos 3 dias é algo parecido com o que aconteceu nos dias de Esther. Queremos uma intervenção de Deus, queremos uma mobilização. Você não pode fazer só na água, faça parcial. Pastor, não dá para mim fazer os 3 dias. Ok, não espera chegar outubro. Tenta dar pelo menos esses 3 dias antes. De repente você faz um jejum de 24 horas, encerra à noite. No outro dia faz de novo, encerra à noite. Agora, tudo depende do seu tipo de trabalho. Né? Se você tem um trabalho braçal que exige de você energia, talvez seja melhor antecipar o jejum para o fim de semana, em vez de deixar para a segunda, terça e quarta. Mas a decisão é sua. Agora, nós precisamos entender que, de uma forma geral, eu não perguntaria por que praticar o jejum, por que jejuar. Eu faria a pergunta inversa, por que não praticar, depois de tudo que você ouviu? Por que deixá-lo de fora da prática da nossa vida?
E quando a gente vai fazendo, nós vamos descobrindo aos poucos. Eu fui descobrindo alguns limites do meu corpo, eu fui descobrindo... E, gente, eu posso contar aqui... Outro dia, quando eu preguei a mensagem do Até que Nada Mais Importa, que eu falei daqueles 21 dias na água, alguém falou, pastor, eu queria ser que nem o senhor, eu começo a jejuar, não aguento, eu desisto. Eu falei, você acha que isso nunca aconteceu comigo? Eu falei, já dei de comer porque não aguentei, até comer porque esqueci. Eu lembro de um dia assim, a decepção. Eu estava no meio da tarde, comi uma banana. Quando eu estava terminando de comer a banana, lembrei que estava de jejum. Falei, já era. Né? Eu lembro de uma ocasião que eu reuni um grupo de pastores e líderes. Morava em Guarapuava na época. E nós decidimos nos trancar 3 dias numa chácara. Os primeiros 2 dias a gente segurou bem. E o duro é que a gente tinha uma mania besta. O homem, quando junta, tem uma mania de ficar provocando um ao outro. Então, no segundo dia, aquele pior dia da desintoxicação, que está todo mundo mal-humorado, doido para fugir, comer, a gente já está trancado, longe para não acontecer isso. Aí começou a brincadeira, não dizia, imagina agora uma lasanha bolonhesa. Daqui a pouco vinha outro, imagina um frango assado. Imagina uma pizza, né, de 4 queijos. A turma chegava a ter visão. Aquela brincadeira foi indo ao longo do dia. Teve uma hora que um falou assim, na época isso, eu acho que nem existe mais lá em Guarapuava, mas era famoso lá. Pensa num X-salado do Lagoa Lanches. Ninguém fez foi um silêncio. Porque eu vi o silêncio, falei, entrou em todo mundo aí. Aí daqui a pouco um levantou e falou, olha, se alguém quiser buscar, está aqui a chave da minha caminhonete, o lugar era afastado. Está aqui o dinheiro, a gente devia estar uns 15 pelo menos. Eu banco para todo mundo. Eu levantei e dei um sermão em todo mundo. Falei, nós viemos para cá para estar afastado, para não ter esse tipo de coisa, para buscar Deus, para jejuar, vocês não têm compromisso com Deus. Depois que todo mundo estava murcho com a bronca, eu virei para o irmão e falei, é sério o negócio da caminhonete do dinheiro? Ele falou, é. Falei, daqui que eu busco. Eu mesmo peguei X-salada para todo mundo. Aí alguém olhou para mim e falou, que fracasso. Falei, irmão, tu já fez 2 dias pelo menos? Não. Falei, então cala a sua boca. Falei, nós não aguentamos 3, mas pelo menos vamos 2. Sabe, querido, aos poucos nós vamos nos exercitando e vamos aprendendo. Agora, hoje o que eu tenho entendido, se fizer um compromisso, um voto com Deus, tem que cumprir. Ok? A Bíblia fala do que jura, um dano seu não muda. A Bíblia fala, se votou, tem que cumprir. Então, há momentos onde eu prefiro entrar sem um voto. Nesse tempo agora eu entrei e falei para Deus, para minha esposa, para o médico e para o presbitério. Falei, minha intenção é fechar o tempo todo na água. Se não der, eu transiciono para o líquido. Então, eu tinha um plano B, né? Porque não sabia, nunca tinha feito mais do que 21 dias na água. Eu quero te encorajar. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Se você nunca fez, não começa a tentar virar o campeão do jejum da noite para o dia. Comece a se exercitar. Comece a incluir isso nas suas práticas. Né? Começa com algo menor. Comece com jejum parcial. Mas eu gostaria que você entendesse o peso e a importância dessa convocação. E que a gente não pare só nessa de outubro. Não, pastor, entendi a mensagem, a jejuei em outubro, por esse ano deu. Não, eu espero que isso possa se tornar parte de um estilo de vida que nos ajude a entrar não só na plenitude dessa nova estação que Deus tem para nós, mas a usufruir de uma forma geral no dia a dia, muito mais daquilo que Ele tem. Você recebe esse encorajamento em nome de Jesus? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você pudesse orar e dizer, Senhor, eu quero absorver, eu quero entender o ensino bíblico sobre jejum. Eu acho que esse assunto merece um curso inteiro, um livro inteiro. A gente está tentando de forma resumida, breve, te dar o básico. Mas eu não consigo imaginar como a gente aceita a ideia de uma vida cristã que não tenha as marcas do jejum. Eu quero que você possa orar e dizer, Senhor, eu quero entender, eu quero corresponder com a tua expectativa. A expectativa dele não é porque ele quer oprimir você. Ele quer que você viva os benefícios. Ele quer que você experimente o resultado. Para que a glória dele seja a tua retaguarda.
para que você clame e Ele te responda e diga: eis-me aqui. Espírito Santo, só o Senhor pode nos ajudar a entrar nesse lugar de uma fome tão maior pelo Senhor, que chegamos ao ponto de desprezar o que é essencial à sobrevivência, o que é tão prazeroso ao paladar. Nós queremos viver nesse lugar, onde o nosso jejum reflita a fome de Deus. Não só o desespero por uma intervenção específica, não só a expressão de fé de quem precisa de um problema resolvido, mas a expressão de um coração que quer conectar cada vez mais com o Senhor, que quer entrar em lugares que ainda não entramos antes, que quer viver uma nova dimensão. Abra os nossos olhos. Nossa mente foi tão programada, não apenas pela cultura, pela nossa própria carnalidade, a lutar contra o jejum. Nosso instinto de sobrevivência nos coloca na contramão de tudo isso. E muitas vezes mudar a forma de pensar e as nossas práticas, elas requerem algo que só a Tua Palavra e o Teu Espírito pode fazer dentro de cada um de nós. Nós nos recusamos saber que estamos tão próximos de viver algo novo nessa nova estação e não lutar por isso. E não nos entregar mais ao Senhor. Vem sobre nós. Desperta algo em nós. Quebra essa forma errada de pensar. O peso e influência mundana e não do que um filho da luz deveria ter. E ajuda-nos a entender por trás disso não o peso de um Deus que quer nos oprimir, mas o convite insistente e amoroso de alguém que quer nos romper, que quer ver a gente experimentando mais daquilo que o Senhor tem. E nós clamamos por isso. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Nós clamamos por mais do Senhor na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui. Por mais do Senhor nas nossas casas e nas nossas famílias. Por mais do Senhor para vivermos plenamente o Teu propósito. Que venham dias de se trazer o céu à terra. Nós clamamos em nome de Jesus.